Bem-vindos a mais uma rúbrica Chana Lu apresenta Astrolover e esta noite com o fabuloso Astrolover, astrólogo António Brito, do Brasil. Um astrólogo professor, um astrólogo horarista, um astrólogo palestrante, um astrólogo que se dedica ao estudo e ao ensino da astrologia desde 97. É incrível. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite aqui de Portugal, é boa noite. Aí no Brasil, se calhar, ainda é boa tarde, não é? Vamos conversar com o António Brito, um astrólogo recomendado, claro, pelo Ivamir, não é? Olá, boa noite, Lucília Durão. Olá, boa noite, Vanessa Garcia. Olá, boa noite, Pensamentos Difusos. Dreams. Olá, Patrícia Fernandes. Olá, Catarina Afonso. Olá, Catarina Afonso. Olá. Boa noite. Tenho aqui uma coisinha da árvore de Natal. Eu hoje estive a desmanchar a árvore de Natal. Olá, Emanuel! Olá, António! Vamos embora! Ah, esqueci-me ainda de dizer o identificar o nosso António astrologicamente. Então imaginei, ascendente carneiro, não para quieto, não é? Sol em Gêmeos. Olá! Tudo bem? Tudo bom, Tudo Alexandra? bem. Estava aqui a dizer as suas características do Sol, ascendente e Lua. E a Lua em Caranguejo é quase a 4, portanto é o pai de toda a gente, não é, António? É, não Sim, é? é verdade, é isso mesmo. Eu gostava imenso de saber muito mais sobre si e vamos tentar começar pelas minhas perguntinhas, se bem que eu perco-me sempre nas minhas perguntinhas. Mas vá, é só uma indicação, aquelas perguntas que eu lhe mostrei, é só uma indicação. Estudou na Escola Gaia. Tudo Sim, bem. mas então não vou fazer o que eu estava a pensar. Vou começar então pelas perguntinhas. A primeira pergunta que eu gosto sempre de perguntar é quando e como e onde... Olá, Esther, boa noite! Se apaixonou pela astrologia, pelo estudo da astrologia. Então, começou em 97, né? Porque eu tinha acabado de me formar em psicologia Ah, e assim que eu me formei, teve aqui é que eu sou de Fortaleza, né? Do sim, Ceará. sim, 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 sim. Mas é uma longa história, né? Começou aqui em Fortaleza e tinha um evento chamado Noites Astrológicas. Nem por... Eu fui participar desse Que idade é que evento tinha? Que idade é que tinha nessa altura? Era novo, tinha acabado. 20 26, por aí, né? 26, é. Sim, exatamente. Tava novinho ainda, assim, recém-formado, assim, em psicologia, cheio de ideias psicológicas na cabeça, né? Claro, claro. E acabei indo para esse evento chamado Noites Astrológicas, achei um encanto, fiquei encantado, foi o meu primeiro contato com a astrologia, né? E teve um curso logo depois, eu Ficou logo participei. apaixonado. Logo. Logo de cara, Claro. né? Quero entender o que é isso aqui. Aí deu vontade de Oh, fazer o mapa e achei fantástico, né? Digo, cara, agora eu quero entender o que é isso aqui que falou tanto a meu respeito, né? como é que ele sabe isto tudo, né? Eu não contei nada. Então, porque eu achei uma ferramenta de autoconhecimento fantástica, né? Eu com a visão muito de psicológica na época. Agora é engraçado. Eu acho que por eu ser psicólogo, eu não me identifico muito com a astrologia psicológica. Por isso é que, É tanto que por eu isso é que fui fazes horário, não é, António? Por isso que eu fui para tradicional, por isso que eu gosto da horária. Mas vou chegar lá nela ainda, né? Então, meu primeiro contato foi aqui em Fortaleza. Eu fiz o curso depois, era um astrólogo inglês, inclusive, o Mark Collins. Uhum. Eu não sei se você conhece a Andrea Maluf, Não conheço. porque ela é conhecida aqui no Brasil, né? Então, eu fiz com ela, o Mark Collins, esse astrólogo inglês, foi o nosso professor, né? Eu nem sei mais se ele está aqui no Brasil hoje, mas foi o primeiro contato com a astrologia. Então, foi em 97, quando foi. E aqui nós fizemos algum movimento de astrologia aqui em Fortaleza, na época, né? Olha aqui, está entrando uma grande conhecida, Acima da nuvem. a Carolina Herrera, né? Ela está aqui como astróloga cética. Seja Astróloga bem-vinda aqui. cética, exatamente. Olá, olá. Olá, Cibele Oliveira, olá, nossa extrema aldeia.
A Alessandra Prata, minha aluna também, agora dos últimos cursos que eu ministrei, né? Então tem uma galerinha aqui participando também. Gratidão por vocês estarem aqui. Por acaso, quando vi astróloga cética, eu não li astróloga cética, eu li astróloga céltica. Na minha cabeça, claro, porque eu estou a ver assim de... Entendi. Mas tem mais a ver com a sua realidade, né? Exatamente, mas ela é virgem, é isso? Olá, Karina! A astróloga cética é virgem? É porque geralmente os céticos começam sempre, os virgens, né? Depois entregam-se e são os melhores, não é, António? Né? Vamos ver o que é que ela diz. Vou continuar aqui a minha história. Então, eu fiquei aqui em Fortaleza até 2003. Foi quando eu fui para São Paulo e lá eu entrei na Gaia. É a famosa escola, não é? Eu já ouvi falar, muito bem. Isso. Ela é que diz que é carneiro. Então, ali... Uma das coisas que... Como é que é? A astróloga cética diz que é carneiro, mas se calhar tens alguma coisa em virgem, não quer dizer, só o sol em carneiro não quer dizer nada, não é? Não é? Ela está dizendo aqui que é Ariana. Acabou de entrar, a Dejanira é uma amiga minha desde o tempo de escola, ó, desde o tempo de infância. Olá, Dejanira. Ela é psicóloga. E agora entrou um grande Maurice já com ela. Olá, Maurice. Então, olha aqui. Só... Maurice. Olha aí, Maurice. É nossa amiga. Só tem... É nossa amiga em comum. Porque ele agora está aqui em Lisboa. Pois é, então. Quer dizer, ele agora ainda está aí, porque ele foi passar as férias de Natal, mas ele mora agora aqui connosco. Eu conheci o Maurice. Pois é, estou sabendo. Eu converso com ele. Eu conheci o Maurice aqui em Lisboa, não é? Eu não conhecia antes. Pois não é? Um dos maiores astrólogos aqui do Brasil, viu? Já sei. Eu já conversei com ele nesta rúbrica. Foi, né? Mas vamos lá, porque se a gente está a olhar, a gente pede imensa desculpa a todos os comentários, mas não dá. Olá, Maurice! Não dá para a gente olhar para os comentários, António. Senão a gente perde o fio à meada, não é? É verdade. Então, assim, entrei na Gaia, em São Paulo, e rapidamente eu me formei, né? E quando teve... eu participei do primeiro CPG da Gaia, que foi Centro... que seria como se fosse um TCC da Gaia. Eu participei da primeira turma, né? E o tema foi astrologia horária. Ficaste apaixonado. Eu posso tratar por tu, não posso, António? Pois é. Posso tratar por tu, não posso? Claro. Inclusive aqui no Nordeste também, onde eu estou, Fortaleza, chama-se de tu, porque tem muita influência de Portugal aqui em Fortaleza, no Ceará, né? Olá, Olga! Sim. Eu não sei se você sabia, mas aqui em Fortaleza, a Nossa Senhora que as pessoas cultuam é Nossa Senhora de Fátima, não é a Nossa Senhora Aparecida. Que giro, não sabia. Porque tem muita influência de Portugal aqui no Ceará. Eu pensava que era só no Sul, mas afinal é também no Ceará, não sabia. Aqui também tem bastante influência, por ser mais próximo. Há muitos portugueses na Fortaleza, eu já ouço isso há muitos anos. Há muitos portugueses a viver aí, não há? Bem, eu acho que agora todos os brasileiros estão a viver em Portugal, já não é como antigamente, que era todos os portugueses. É verdade. Todos os portugueses a morar no... Mudou, né? Agora é o contrário, mas antigamente muitos portugueses foram viver para o Brasil, muitos mesmo. Sim, mudou a rota agora, né? Pois é, mas espero que em breve tudo fique mais tranquilo e melhor para o Brasil, que os meus votos são completamente sinceros, eu adoro o Brasil. Eu tenho a minha lua no mapa da astrocartografia no Brasil. Né? E a minha primeira gravidez foi no Brasil, portanto eu estou muito ligada. Então você tem raízes aqui, né? Sim, e quando uma vez fui a um movimento que se chama o Amanhecer, no Alto Paraíso de Goiás, no estado de Goiás, a rapariga, que depois encarnou uma velhota, disse: você é daqui, querida. Então, eu faço parte do povo da cachoeira, foi o que ela disse, portanto, eu sinto-me muito brasileira. E é engraçado, porque eu sou diferente em Lisboa, quer dizer, em Portugal, porque eu sou muito expansiva, não é? Eu tenho a lua em Sagitário. Então aqui em Portugal toda a gente me perguntava: mas tu és brasileira? Tu comportas-te assim de uma maneira? Ou seja, em Portugal sou brasileira, não é? E no Brasil sou portuguesa. Espero que compreenda bem o meu português, porque eu falo muito rápido. Sim. Aliás, seu português de Portugal aqui é melhor de entender, viu? Assim, é mais fácil de entender, não sinto dificuldades. Então vá, estamos lá na Gaia, o TCC da Gaia, e estamos em que ano agora? Pois é, o TCC de astrologia horária, que foi por onde eu entrei na astrologia clássica, porque quando eu conheci essa horária, Alexandre, eu fiquei apaixonado. Digo, gente, que astrologia é essa? Eu quero entender isso aqui. Eu percebo. Eu estou assim agora. Foi uma questão de identificação, né? Então foi quando eu entrei na tradicional,
Daí depois eu passei, fiz a transição para astrologia tradicional, aí depois da horária veio eletiva, mapa natal, né? Foi quando realmente eu comecei a desabrochar como astrólogo. Sim. E aí, nesse TCC, o Robson gostou muito da apresentação e aí fez um convite para ficar como professor na Gaia. Daí os 10 anos a dar aulas, não é? Que eu vi. Durante 10 anos, junto com o Célio Barros. Não sei se você, acho que você já ouviu falar dele. O Célio Barros é a bibliografia recomendada da minha escola Saturnália, porque eu estou agora a fechar também a minha escola da Saturnália desde 2019, porque eu percebi pelo meu caminhar que de facto a astrologia moderna era muito pouco e eu fiz o exame da ESAR e percebi que eu não sabia nada. Em 2018 entendi que não sabia nada, mas passei, consegui passar no exame, já foi menos mal, mas percebi que eu tinha de estudar tradicional, então escolhi a Saturnália. Conhece a Saturnália do João Acuí, maravilhosa? Conheço. E fiz o curso online, claro, com o fuso horário, não é? Foi uma aventura, porque acabava as aulas às 1h30, 2 da manhã, e depois não tinha sono, não é? Porque a tradicional é um mundo incrível. Sim. É um mundo novo e completamente diferente do que eu sabia, não é? E claro que demos horária, claro que demos estrelas fixas, claro que demos o Almudron, claro que demos tanta coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Boa noite, Marília! Portanto, estou mesmo... eu não estou dividida, eu ia dizer que estava dividida, mas não estou. Eu tenho esta secreta ambição de conseguir integrar as duas, se bem que não é fácil, não é? Mas acho que toda ela é possível de conjugar, não é? O que interessa é o conhecimento, verdade? Bom, eu fiz a transição total para tradicional, né? Total. Então, mas eu entendo você, eu entendo. Então, foi quando surgiu o convite para ficar como professor, fiquei 10 anos. Depois vieram convites para ficar como palestrante de congresso. Um deles foi o Sinastro, né? Onde eu participei do primeiro Sinastro, que foi em 2014, mas também depois 2017. Teve o SINAT, que foi o Congresso de Astrologia Tradicional, e participei agora desse último Sinastro com a palestra sobre o tempo de vida, que é o Hillig e o Alcocoden. Exatamente. Um tema que eu de início achei que as pessoas não iriam gostar, mas gostaram muito, para minha surpresa, porque existe um tabu em cima. Quase ninguém dá. Exatamente. Mete um bocadinho de medo, mas é super interessante, não é? Dá curiosidade. Mas foi bom porque eu aproveitei a palestra que eu ofereci um curso depois, e então foi melhor, porque muita gente não conhece tempo de vida, acha que nem existe, né? Poxa. Mas é uma parte bem interessante. Muita gente me procurou e interessada em saber tempo de vida. Muita gente disse que nem sabia que isso existia na astrologia. Eu só aprendi agora com a Saturnália. Também não sabia. Não é? Porque é meio escondida, meio um bocadinho pesado, não é? Um bocadinho um tema sombra. Então, mas antigamente... mas eu me interesso por essas áreas. Por exemplo, tempo de vida e astrologia horária são áreas extremamente polêmicas, né? Mas isso era muito estudado na época medieval para os reis, não é? Para saber o tempo de vida que os reis tinham, não é? Para governar. É ou não? Era, não era? Como é que é? Era muito estudado no período medieval, para saber o tempo de vida dos reinados, dos reis, não era? Quando nascia um rei. Sim. Inclusive, o Ptolomeu fala no Tetrabiblos que era a primeira coisa que o astrólogo olhava no mapa, né? Porque, dependendo do tempo de vida, ele não iria falar de predições que iriam extrapolar esse tempo de vida. Ai, meu Deus! Pois, estou a perceber, mas é um bocadinho sombrio. Então, antes não tinha problema, mas hoje virou um tabu, né? Tanto que tem pessoas que nem querem dizer que a Casa 8 fala sobre a morte. E existe um tabu em cima desse tema. Mas, enfim, né? Pois é, não sei porquê. Se as pessoas aceitassem melhor a morte, viviam melhor a vida, não é? Não é? Sim, eu penso assim também. Eu penso assim também. A pessoa tem que viver a vida como se fosse o último dia e que a morte é amanhã. E viver a morte como se fosse o primeiro dia, que a vida começa no dia a seguir. Porque não morremos, não é? Eu pelo menos acredito assim, que não morremos. Porque senão, tal como eu digo ao meu filho, de onde é que ele veio, não é? De onde é que ele veio? E você sabia que os gregos eles tinham uma visão mais espiritual da astrologia do que nós temos hoje, que hoje ficou muito psicológica, né? Porque depois que voltou como moderna, em 1900, pegou carona na psicanálise do Freud de início, depois na psicologia analítica do Jung. Sim, mas agora está um novo movimento, eu acho, não é? Com esta tradução e a recuperação de muitos textos clássicos, eu acho que agora já está diferente, não é? Eu percebo isso perfeitamente, mas eu percebo porque de 2000 a 2000
14 ou 15, eu senti muito isso. Mas agora, pelo menos desde que eu estudei paisar, que eu descobri um mundo novo, não é? E há muita gente que sabe muito tradicional. Portanto, eu acho que agora já até está na moda a tradicional e nem tanto já a moderna, não é? Aqui no Brasil, a moderna ainda é a oficial. É tanto que em escolas, quando você entra, você é iniciado na moderna e a tradicional, inclusive, entra como se fosse uma especialização. Ah, é? Pois, eu não tenho essa perspectiva porque... Mas é verdade que em Portugal eu aprendi mais moderna, se bem que o meu professor João Medeiros tem a escola dos estudos do Luís Ribeiro e da Helena Avelar, está misturado, né? Misturou, mas como eu tenho já 3 anos na Saturnália, já estou bastante, né? Misturada. Já entrou mais, já né? Já não consigo ser só moderna, mas também não consigo ser só tradicional. Eu estou aqui no meio da ponte, não é? No meio da ponte. E acho que o melhor é esticar os 2 braços. Então, eu sou tradicional, durante muito tempo eu fui, assim, bem radical, mas eu comecei em 2005 na tradicional, em 97 comecei, era moderno, então em 2005 eu fiz a transição, né? E de início eu só usava os planetas tradicionais, mas hoje em dia, com uma orientação do John Frawley, eu uso os 3, né, transpessoais, o Urano, Netuno e Plutão, mas como se fossem estrelas fixas, mas sabendo que eles não são. Sim. Ok. É uma Eu forma de considerá-los sei. assim, mas nem tanto, né? Assim, eles fazem parte, mas não são o principal, são complementos. Sim, compreendo. Eu tive o privilégio, António, de convidar o John Frawley para vir cá a Lisboa em 2017. Olha aí que Pois privilégio, foi, né? fizemos um fim de semana inteiro com ele e foi brutal. Sim. Acredito. Mas vamos embora. Mas você disse que tinha umas perguntas a fazer, né? Você gosta de fazer umas sim, é verdade. Então, a perguntas? paixão aconteceu por acaso naquele seminário que foi. Nada é por acaso, não é, António? Mas, ok. Que foi lá em Fortaleza, não é? Depois rendeu-se logo. Eu sei que não se pode falar de Plutão, mas há aí muito Plutão pelo meio, psicólogo, tudo ou nada. Adorei a astrologia, quer saber tudo, isso é muito intenso, isso é mesmo escorpiónico, não é? Não se pode dizer. Agora é assim, eu considero que o meu nascimento como astrólogo mesmo foi em 2005, quando eu entrei na tradicional. Ali eu me senti astrólogo mesmo, de verdade. Foi quando tudo começou para mim, foi quando eu comecei a ficar conhecido, quando eu comecei a dar aulas. Então, eu tive o batismo foi na tradicional. Ok, está bem. Foi quando realmente eu me encontrei, assim, me encontrei de Sim, e foi verdade. na Gaia, não é? Aluno da Gaia e professor na Gaia, foi assim ou não? Estou a dizer bem? Primeiramente foi como aluno, depois veio o professor, porque Sim, claro. teve esse TCC que foi sobre horária, e foi daí que veio o convite para ficar como professor. Então, durante 10 anos, eu e o Célio ficamos como professor de tradicional, de mapa natal e de horária. Esse trabalho TCC foi E foi publicado, António? Foi publicado? Tá publicado? sim, virou um livro, virou um CBA, que é o Selo Caderno Eu vi. Brasileiro de Astrologia. Eu vi. E eu consigo aqui em Lisboa ter acesso ou não? É fácil? Eu Como? consigo ter acesso a esse livro. Cibele, quero o livro do António. Eu acho que é mais fácil você conseguir se você entrar em contato com a Gaia. Eu tenho Pode ser que eu tenho uma amiga virtual muito querida que está aí, que é a Astrobaldeia, e a gente troca livros. Então estou já a pedir para ela me arranjar o seu livro. Porque eu também estou a estudar agora horária e eu vou fazer uma TCC de Saturnália com horária. Então achei uma feliz coincidência. é uma coincidência. Sim, António, eu não sei muito dar aulas de horária, porque eu vou explicar. Eu já tive 4 cursos de horária, 4. Mas eu continuo cheia de medo de fazer horária e não faço. Faça comigo, então eu vou oferecer esse ano ainda o curso de horária. Mas quando é que é? Tem o módulo básico, o intermediário e tem o avançado. Ok, eu tenho que fazer o trabalho até fevereiro. Dá tempo ou não? Né? Mas depois a gente fala sobre isto. Mas de todas as áreas é a que eu mais gosto, sabia? Sim. É tanto que tem gente que acha que eu só faço horária. Se eu deixar, o povo pensa que eu não faço mapa natal. Aliás, eu faço mapa natal, viu? Que tem gente que acha que eu não faço. Incrível. É incrível a horária. Como é que é possível? Não é? Eu não sei, para quem está aqui presente, sabe o que é horária. Tenho aqui alguns alunos, é melhor esclarecer. A pessoa faz uma pergunta e quando o astrólogo recebe a pergunta, basta olhar para o relógio, saber onde é que a pessoa está. O astrólogo recebe
E está a resposta da pergunta, se o céu deixar, não é? Temos as considerações. É que já não basta a dificuldade, não é? Que tem que saber tudo tradicional para responder a uma pergunta de horário, quando ainda temos que saber as Sim. considerações todas. E cada astrólogo, Lili tem uma, o Bonato tem uma, cada um tem as suas considerações, António. É muito difícil. Não é fácil. Imagino que ia ser professor de horária. Eu fui aluna da maravilhosa Júlia Garcia de Oliveira, na Saturnália. Fui aluna do Froley, nem naquele fim de semana. Fui aluna do João Medeiros e fui aluna do Simão Cortês. Mas a minha ignorância permanece. É óbvio que eu acho que é preciso praticar, não é, António? É assim que se aprende horário, é praticar. Então, eu nem sei lhe dizer como. De repente, ela entrou assim e eu fui exercendo, mas realmente assim, eu acho que a arte de ensinar também ajuda bastante, porque diz que quando a gente mais aprende é quando É verdade, ensina, é né? verdade, é verdade. Então, isso ajuda bastante, que você tem que se empenhar, tem que procurar mapas, mas a prática ela é É fundamental. porque senão a pessoa esquece, não É é? Eu, pelo menos, esqueço. Mas, E até hoje é a parte mais difícil que eu acho da astrologia. É a que mais exige de eu você, acho. mais difícil do que mapa natal, mais difícil até do que mapa de Não, países, inclusive, é né? muito difícil e uma enorme responsabilidade. Mas, António, foi graças a uma resposta da horária que eu tenho meu filho vivo. Portanto, eu a partir desse momento, Ah, é? portanto, eu estava grávida e soube que o parto seria um mês mais cedo e o bebê foi salvo por cesariana. Se não fosse a astrologia e a horária, eu nunca na vida achei que ia nascer no início de dezembro. Eu pensava que ele ia nascer no fim, portanto, estava relaxadíssima, nem ligava nenhuma àquilo que eu senti, que foi uma coisa mínima, não é? E eu, a primeira viagem a gente não percebe nada, não é? Eu pelo menos falo por mim, não percebia nada. Não conseguia imaginar que aquilo era um indício que o bebê tinha perdido água, não é? Portanto, ele teve pai 3 dias e Hum, a astrologia horária que me deu a consciência de eu procurar o hospital várias vezes, mesmo quando os médicos diziam que eu estava a exagerar, não é? À terceira vez, já não tinha água, fiquei internada e fui logo, foi cesariana, como tinha dito o Simão. Ou seja, eu a partir daí, António, sou completamente devota da horária. A questão é que eu tenho consciência que eu tenho que estudar mais e tenho que saber tudo, não é? Na horária não dá para ter um palpite. Na horária tem que saber as regras todas, saber a sim, gramática da tradicional toda. António, e é muita coisa. Muita coisa. é muita coisa. E Tudo assim, não tem interessa. o depende, é Não, sim ou não. exato, e tudo interessa, António. E a pessoa não pode ter a Lua em conjunção com a Neptuno. Não se pode dizer nada de transpessoais. Mas o problema é que eu tenho. Não tem problema de se for conjunção, não tem problema, porque conjunção está muito próximo. Se for conjunção com eles, eu levo em conta. Então está bem, então estou safa. Eu tenho isso, António, então esqueço-me. É uma questão, eu acabo por me esquecer, quer dizer, sou distraída e esqueço-me. Então eu tenho. O Froley, foi o Froley quem deu essa sugestão. Usem eles como se fossem estrelas fixas e todos são maléficos. Tá bem. Todos são maléficos. O Urano, ele destrói as coisas, o Netuno você fica viajando, assim, na maionese, como se fala aqui no Brasil, né? E o Plutão, ele elimina ali. Então, Pronto. continua a mesma interpretação, mas numa visão mais restrita, como conjunção, ou estreitas, ou posições, e todos são maléficos, né? E complementares. Usa quem quer, e também não são regentes de signos. Mas, António, nós temos que saber decorar a tabela toda dos termos, temos que saber a tabela toda da afinidade, Sim, temos que saber sim. tudo, dos triplicidades. Eu não sei de cor. Tudo, tudo. Tudo de cor, António. O mais difícil que eu acho de orar, Alexandra, é localização de objetos Mas perdidos. Foi a é última muito parte que eu engraçado, é muito entendi, foi a última parte Mas que é entrou, difícil. mas é muito interessante. Eu já encontrei uma vez assim um dinheiro que eu tinha perdido. Cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro? Foi a horária que me ajudou a A encontrar esse horária. Não dinheiro. é, mano? Então ela é muito boa no dia a dia. É de facto muito boa. É sim, senhora. Então ficou completamente rendido e assim foi. 10 anos a ensinar horária na Escola Gaia. Foi assim? Foi? Sim, Uau! Ou seja, de foi. 97 a 2017, de 97 a 2007. Não, 97 foi quando eu comecei aqui em Fortaleza. Pois Na é. Gaia foi de 2005 a 2015 como Tá bem, professor. ok, tá bem, ok, tá certo. Então temos 5 anos, desde então até agora, para falar agora, não é? Pois é, aí desse tempo para cá vieram os congressos de astrologia, o Sinastro Sinastro, foi um deles, né? lembra então. O Sinat foi outro. Foi quando eu comecei a ficar mais conhecido, né? Porque os congressos eles abrem muito assim o número de pessoas que têm acesso a você. Foi quando eu comecei a ficar conhecido e
também quando comecei a dar aula Online. como professor também, né? Sim, e agora deve Oi? estar online. Online. Pois, vi logo, exatamente. E esse livro foi o primeiro, mas agora devem estar assim mais, não? Da horária, ou não? Está no horizonte ou não? O de horário teve esse primeiro, né? Eu já tentei fazer outro, mas preferi não arriscar ainda, sabe? Porque a horária de todas as astrologias as pessoas mais jogam pedras em você. É. Então, ou Mas há. porque tem muita gente que, principalmente quem tem uma visão muito psicológica da astrologia, não aceita, assim, Então, porque não a horária é interessa. muito oracular, Essas né? pessoas não interessa, cada um na sua área. Não tem nada a ver, quer dizer, não é comparável. Portanto, uma crítica de uma pessoa que gosta mais de psicológica não faz sentido nenhum para quem é. Pois é, Não liga, não liga. mas é a astrologia mais perseguida. Ela é como se fosse assim a perseguida das Eu não astrologias. sei. Eu já percebi Eu isso na minha ainda, eu não, experiência. claro, também não tem nada a ver a minha experiência com a sua em horário, não é? O que eu sinto em Portugal e tudo o que eu aprendi com a Saturnália é o fascínio e a declaração de amor que toda a gente faz à horária, não é? Mas eu acho que é um desafio. As pessoas ficam completamente viciadas, isso é o que eu sinto. Eu lembro que o meu professor João Medeiros, ainda ontem ele dizia, na palestra que ele deu na Astrologia, que houve uma altura que foi quando eu fui aluna dele, em 2014, que ele estava viciado, então todos os jogos de futebol importantes, ele mandava para o grupo, vamos fazer, quem é que vai ganhar? Estávamos todos doidos a fazer horário para ver quem é que ganhava o europeu, não é? Mas aqui fica tipo febre, não, ninguém faz isso. Aqui é tipo muito sagrado, muito respeitado mesmo. E na minha escola, Né? Que e na minha bom. escola Saturnália também. Portanto, eu não tenho nada dessa ideia mesmo. Poucos. Tem os nichos aqui, né? Tem os nichos, mas quando você vai para a grande maioria, tem essa questão. Agora, tem uma coisa boa da horária, É por onde causa da faceta do astrólogo adivinho, não é? As pessoas não gostam, não é? É isso, é o clássico, não é? É aquela coisa com as. Então, tem umas questões polêmicas. Uma delas é a questão assim do Pois, determinismo, né, que a Aurora deixa bem exatamente. Pois claro é. que exige o determinismo. Mas chegou um tempo comigo de horário que eu fiquei seguro de publicar o mapa antecipadamente, antes da coisa acontecer, que é isso aí que é onde você mostra que a horária realmente funciona. Como, por exemplo, nas últimas eleições que tiveram para presidente, eu perguntei ao céu quem será o próximo presidente do Brasil. O mapa não dá nomes, né, mas ele traz um perfil. Então, ele trouxe um perfil que dizia assim: o próximo presidente vai ser. Tem um perfil conservador, pode ser um perfil assim. De se irritar, ou até mesmo um militar, defensor de Já família. está. Então, quando você vai juntando, Já é ó, Bolsonaro, claro. quando você vai Claro. então, então eu fiz essa pergunta para o presidente do Brasil e para o presidente dos Estados Unidos. Quem, na época do Biden com o Trump, e o mapa respondeu maravilhosamente assim, claro. Eu postei antecipadamente, teve gente que aí nesse tipo de mapa aí o povo joga muita pedra em você, né, de político. Poxa, os temas mais quentes, Então, não é? Política, futebol tem que ter e sangue religião. no olho, viu? Tem que ter sangue no olho. Mas acabei acertando, porque muita gente que era a favor do Trump veio dizer que eu estava direcionando, que eu era Não esquerdista, vêem que mas depois o mapa. é o céu. Olá, Fred, boa noite! Oh, António, mas com este ascendente de Marte, não é? Com este regente ascendente de Marte, não há problema nenhum, estou tranquila que consegue perfeitamente gerir muito bem essas críticas, não é? Com o seu ascendente carneiro. Sim, sim. É pioneiro e é líder e é o primeiro a ter a coragem de publicar horários assim. Acho ótimo, acho muito bom. Acho muito bom. Esse ano vai ser ano de fazer pergunta de De novo, né? novo, E o exatamente. ideal é quando ele está no segundo turno. O ideal é quando chega no segundo turno, quem vai ser o próximo presidente. Então, e o mapa responde que é uma beleza. Responde também algumas coisas. Aí é onde entram outros temas polêmicos, como, por exemplo, muita gente, muito artista pegou Covid, né? Pois foi. E eu fazia a pergunta: o que vai acontecer com fulano de tal? E a horária responde, né? Se a pessoa vai superar ou Ai, não. António, mas isso é surreal e publicava isso. Ai, António. Não. Tá bem. Essa parte aí, inclusive, eu dizia, olha, eu publico depois por uma questão ética. Claro. Mesmo assim, gera polêmica por causa do tema. Poxa, Por causa do tema. complicado. É.
Quando a Horária diz que a pessoa vai ficar boa, eu posto antes, que foi o caso do Luciano Zafi. Eu perguntei o que queria acontecer com ele, e o mapa dizia, ele vai ficar bom. Postei Postou para antecipadamente. dar força, não Mas é? eu perguntei, na época eu perguntei sobre o Tarcísio Meira e a Glória Menezes, né? E o mapa dizia, ela fica boa, ele não. Ah, ok. Eu não sei quem são. Glória Menezes sei, Aí eu... mas o outro não sei quem é. Eu não sei. Oi? Eu sei quem é Glória Menezes, é uma atriz, não é? Uma grande atriz da novela, não é? Isso, é porque os dois eles são muito conhecidos aqui no Brasil, bastante, né? Ele era o esposo dela. Ah, eu não sabia. E faleceu, foi, não sabia. Os dois pegaram Covid e aí ficou aquela comoção nacional. E eu perguntei ao céu, o que vai acontecer com os Oh, meu dois? Deus. E o mapa respondeu, ela fica boa, ele não. E ele Ah, faleceu, eu não né? sabia. Ah, que triste. Mas não publicou isso. O mapa mostrava que ele ia falecer, porque o planeta que representava ele caía na casa 8. Ah, claro. Ai, meu Deus. Ali, diga assim, por uma questão ética, eu vou esperar. Então, eu esperei. Quando aconteceu, que realmente o que o mapa dizia aconteceu, eu digo, agora eu vou postar para mostrar que a astrologia horária funciona. Pois, claro, agora já percebi o que é polémico, não é? É porque isso é, pronto, isso é... Não, é brutal, é brutal. É arrepiante, é arrepiante. Eu não sabia. Mas responde, Pois, viu? eu sei que responde, eu sei. Eu não tenho qualquer dúvida, mesmo. Mas a verdade é que, não sei, António, não sei. Pois eu percebo. É para a credibilização da astrologia, eu percebo. Mas claro que as pessoas, muitas delas, pá, não entendem, não é? É complicado, é muito complicado. Mas é de facto incrível. Então é nesse sentido aí que, por isso que estou dando aqui os exemplos, porque eu não escrevi um livro ainda. Agora já percebi tudo. Claro, o António vai logo buscar esses temas super, não é? Boa noite, Virginie! Boa noite, inclusive, Mariana! mas sabe por quê? Eu tenho, como eu falei para você, eu tenho Áries no ascendente, né? Romper tudo. E o Marte é o mesmo regente da 8 que está em Escorpião. Ah! Eu sabia! Então, eu já tenho o regente da 1, regente da 8. Eu sabia que estava na 8. É brutal. Pois... E outra coisa também, deu tanta polêmica que eu fiz um vídeo escrevendo, aliás, falando de um evento que teve comigo, eu tinha 19 anos, Alexandre, que eu passei por uma EQM, uma experiência quase morte. Então, isso mudou a minha visão sobre a questão da morte, né? Porque eu sofri um assalto, eu reagi. Claro. Então, digo logo, gente, não reajam. Mas, Áries no ascendente, eu reagi, levei uma facada no coração, né? Tem um vídeo que eu deixei no YouTube falando sobre isso. Antônio! Então, eu tive 2 paradas cardíacas. Nessas 2 paradas cardíacas, eu tive uma experiência de me ver fora do corpo. Estava sendo puxado por alguma coisa que parecia água do mar. Uau. E aí me deu medo na hora que eu falei assim, gente, eu vou morrer se eu continuar me afastando. Não, volta. Mas, António, aí voltei a primeira vez, respirei. O António viu o seu próprio corpo? Tipo, saiu de fora e viu? Não, eu senti que eu estava sendo arrastado para longe. Ah, que engraçado. E aí, na hora eu falei assim, digo, não. E viu a luz ou não? Oi? Viu a luz? Então, não vi nada. Ok. Não, então, eu acho que por isso que eu não fui, se eu tivesse visto, teria ido. Não, mas não. Como eu não vi... Não necessariamente. Oi? Não necessariamente, porque a minha madrinha também teve e viu a luz, só que ela diz que depois o pai dela disse, filha, ainda não é tempo. E ela voltou, porque ela depois, nessa altura, não tinha morrido, morreu mais tarde. Mas ela contou-me que viu a luz e que ela estava, não é? E que o pai dela disse, já tinha falecido antes, disse, filha, ainda não chegou o teu tempo, então voltou. Portanto, eu acho que se pode ver a luz. Eu não vi nada, mas eu senti medo de continuar, porque eu senti se eu tivesse continuado, eu não voltaria mais. Uhum. Da primeira vez eu voltei, não, volta. Aí eu respirei e voltei pro corpo. Uau. Aí não consegui respirar de novo, aí de novo é aquela mesma sensação de ser arrastado para longe, né? Eu digo, agora eu vou deixar até um pouquinho mais longe, ver se eu vejo alguma luz da segunda vez, né? Como eu não vi, eu digo, olha, vai que morrer, voltar ou nada, não vou arriscar, volta, e quando dá tempo, aí eu voltei pela segunda vez, respirei, começou a doeu, tá vivo, tá no corpo. Poxa. Aí eles me anestesiaram, quando eu acordei, o médico veio me visitar, ele falou assim, olha, eu sou o médico eu fiz a cirurgia, você teve 2 paradas cardíacas, mas eu massageei e você voltou. Ou seja, ele deu a entender que foi a massagem dele que me fez voltar, mas não foi.
Fui eu que decidi voltar. Sim, mas ele... Se eu tivesse dito assim, eu vou continuar, eu não estaria agora hoje aqui conversando com você. Ele pensa, porque coincidiu, o momento coincidiu e ele, né? Ficou contente. Ele achou... Eu que decidi. Eu sei, eu acredito. Mas também acredito. Mas depois que eu voltei, Alexandra, mudou minha concepção sobre a morte. Por isso que eu falo com maior naturalidade. E eu não percebia isso. Foi com as críticas das pessoas que eu digo, mas eu tenho uma visão diferente. Claro. Por isso que eu fico mais à vontade de falar. Mais sábio, não é? Já teve uma experiência que a maior parte dos humanos não teve. É que isso dá logo outra sabedoria, não é? Isso dá logo outra visão da vida. Para já acredita que não morre, porque estava vivo do outro lado, não é? E ninguém está a dizer assim, o António sabe porque viveu isso, não é? É completamente diferente. O que eu percebi é que, assim, não sentir dor na hora foi uma experiência... se eu tivesse morrido, teria sido uma morte violenta, mas eu fiquei muito em paz na hora. Ou seja, a coisa em si, ela não é tão, assim, ruim como a gente imagina, né? Existe, inclusive, uma coisa que eu percebi, um sistema natural do nosso corpo que você não sente dor e põe logo você para dormir. Existe uma sabedoria no corpo que sabe o que fazer na hora. Eu percebi isso aí. Então, a experiência comigo não foi tão ruim. Agora, depois que eu voltei, eu fiquei mais sensível ao outro lado, que eu voltei diferente, eu não voltei mais o mesmo, né? Então, abriu-se um outro lado que eu não tinha até então. Então, depois daí eu comecei a trabalhar com mesa radiônica, com o tarô. Exatamente. Então, abriu um outro lado. Mas, António, a doutrina espírita fala disso, não é? Que eles nos põem a dormir, quando nós não temos o choque, não é? Pelo menos eu já estudei. Então, os gregos falavam isso. Os gregos já diziam isso. Sabia que eles diziam que Hipnos, o deus do sono, era irmão de Thanatos, o deus da morte. Porque é muito parecido. Eu posso falar por experiência própria. Se eu tivesse morrido ali, era um sono que na hora, assim, eu não senti dor, né? A facada no coração, mas não doeu. Eu digo, quer saber de uma coisa? Eu vou dormir, que você vai logo desmaiando, vai perdendo sangue, vai logo desmaiando e assim, dorme ali, nem sabe, nem dói, nem sofre. Nada, a coisa em si é tranquila. Eu achei tranquilo. Meu Deus. Então, fiquei com uma outra visão, sabe? Que não é tão, assim, alarmante, nem tão negativa como eu vejo que a maioria tem. Exatamente. E isso foi antes de se apaixonar pela astrologia, não foi? Tinha 17 anos, não foi disso? Isso foi antes. Isso foi em 91. Ou seja, depois... Estava com 19 anos. Mesmo, incrível, é tão cedo. E depois, quando se apaixonou pela astrologia, ainda ganhou mais um descanso espiritual, não é? Ganhou uma explicação filosófica e espiritual para a vida, não é? Já tinha inclusive, a astrologia, inclusive, é uma coisa interessante, né? Através da astrologia, eu vi que no dia, nessa idade de 19 anos, estava lá um aspecto muito tenso com o Hillig, né, que é o planeta que o ponto do mapa que nos mantém vivos. Estava traçado essa possibilidade. Olá, Ivan! Boa noite! Aqui estamos nós! Olha aí o Ivan, né? Graças ao Ivan! Boa noite, Ivan! Já falámos de si, claro. Eu, pelo menos, Boa noite, Ivan! Foi o Ivan que proporcionou esta live. Eu disse pro Ivan que ele é como se fosse eu disse pro Ivan já que ele é como se fosse um Júpiter em Sagitário para mim. Exatamente, ele é. Para mim também. Eu tenho um Júpiter em Sagitário no mapa, né? Então, Alexandra, a astrologia mostrou, inclusive, que nessa data eu poderia ter morrido de 19 anos. Teve uma agora recente, o mesmo ângulo de Saturno fazendo oposição com o Hillig. Eu peguei agora em 2019, bati com o carro, quase que eu morria. Ai, meu Deus, António, também estava assinalado esse momento. A mesma coisa, o mesmo ângulo dos 19 anos. Passei. E vai ter um terceiro agora, mais ou menos por... Não sai de casa. Agora que sabe isto, não sai de casa. Não é? Naquele período. Olha, eu já descobri, Alexandre, que quando tem que ir, vem. Pois, acontece em casa, não é? Então... Alô? Terceira vez, eu, por volta dos 8... É o nosso António? Oi? Estou com a net cortada. A terceira vez é quando? Eu estou lhe ouvindo agora, você me escuta? Agora sim, mas há bocado não. É para aumentar o suspense. A terceira vez né? É quando? Eu quero estar atenta para avisá-lo. António, não saia de casa. Mas é engraçado que coincidiu, Alexandra, com o tempo de vida que o mapa me deu. Então é como se fosse assim, é o tempo de você ir. Então, vamos ver, tá longe de acontecer, então vamos ver como é que vai ser até lá, né? Tem bastante tempo ainda. Ainda bem.
Mas eu achei interessante como a astrologia, esse período de 19 anos, depois agora, em 2019 também, o Saturno fazendo oposição com o Hillig, bati com o carro, quase que eu ia, né? Então você vê que como a astrologia ela é pontual. Agora eu só tive isso através da tradicional, né? António, Tempo de vida Hillig, Alcocodem. exatamente. Eu também fiz esse exercício e descobri que era aos 7 anos e eu de facto tive um episódio de um afogamento. Eu tive quase, fui salva no último segundo. E é engraçado, quando eu estudei isso, eu fiz as continhas e fiquei chocada. Para a astrologia antiga, eu podia ter morrido mesmo. A minha prima, na última da hora, já estava numa piscina, eu era pequena, não é? Na zona mais alta, não é? Eu já não tinha força, eu estava cansada de ir lá abaixo, tocar com os meus 2 pés e fazer tipo elástico, para vir ao de cima apanhar ar. E eu já estava a querer desistir, estava mesmo cansada. Então eu achei o máximo quando eu estudei isso e descobri que, alegadamente, já tinha ido, não é? É engraçado isto, e vocês estudam isso no ILEG? Estudam esta coisa de poder não acontecer, ou seja, está lá assinalado, não é? Como no meu caso e no seu, não é? Sim, mas nós não morremos, não é? sim. Há esta possibilidade e por isso há novas datas? Ou a própria astrologia? Como é que se explica isto, António? Porque nós não morremos, não é? Como é que se explica esta coisa de, na verdade, a técnica diz que morremos, mas nós não morremos? Mas foi por um triz, quer o António, quer eu, não é? Eu até tenho uma estrela fixa, agora lembrei-me. Então, até onde eu entendi, é como se fosse assim, olha, é um período onde abre um portal ali. Parece que abre um portal, mas da primeira vez eu decidi voltar. Foi me dado esse livre-arbítrio. Acredito que o Áries no ascendente ajuda muito isso aí. Talvez não seja todo mundo que tenha essa decisão de voltar, como foi o meu caso, né? Eu acredito que eu não vi nada. Se eu tivesse visto alguma luz, curioso como eu sou, Sol em Gêmeos, teria ido atrás, né? Exato. Mas como eu não vi, deu medo. Por isso que, assim, ao que eu entendi, eu escolhi estar aqui. Pois, mas no meu caso eu fui resgatada. A minha prima reparou que eu afinal não estava onde eles pensavam e que eu estava na piscina sozinha, porque estavam a ir embora e eu deslizei e caí na piscina grande e ninguém me viu porque estavam a arrumar as coisas para ir embora. E por acaso fui salva. No meu caso não tive intervenção, fui salva mesmo. Então, eu acredito que tem as maneiras diferentes, né? Mas tem coisas que a gente trabalha na astrologia, mas não sabe direito como é que é. Por exemplo, mas como é que é esse planeta lá em cima, a gente aqui embaixo? Não sabemos como é que acontece. É alguma lei que está além da terceira dimensão, né? É espetacular. Talvez com essas traduções, como você falou, do Project Insight, pode ser que a gente tenha mais acesso a mais coisas, né? Sim. Mas eu também acho que quando nós vamos dormir todos os dias, acontece um bocadinho isso, não é? É como se a gente morresse, não é? Ou pelo menos é como se a gente viajasse, não é? Fora do corpo, quando estamos a sonhar. Olha, o sono é morrer, é dormir. Exatamente. Então a gente morre toda noite e volta. E também acho. Porque a experiência que eu tive foi essa. Se eu tivesse morrido ali da facada, na hora ali, era um sono. Deu um sono e eu tinha dormido ali e nem sabia. Tinha morrido sem saber, dormi. Antônio, e esse criminoso que lhe fez a facada, foi julgado ou não? Não, nunca foi descoberto. Grande filme. Pronto, ok. Mas é uma coisa que eu falo tranquilamente, viu? Não me vem assim, não ficou aqui, assim... É claro que eu quase morri e doeu bastante, né? Depois que usei um dreno. Mas eu falo com muita tranquilidade porque não ficou uma experiência ruim para mim. Pois, no final até foi um salto positivo, não é? Porque deu uma dimensão espiritual à sua vida desde os 19 anos, não é? Sim, talvez era a forma que a vida encontrou de assim, vou abrir o teu coração para ver se tu se abre para a espiritualidade, né? É incrível. Eu sei que abriu essa porta que até então não tinha. E uma coisa muito engraçada que eu estou aqui a pensar agora, que tem a ver com aquela coisa que me contou há bocadinho do ascendente a 19 graus de Carneiro, que é o símbolo do Sol, que é o símbolo de exaltação do Sol e o Sol é o coração. E o ascendente é um guia, não é? É uma bússola para nós, não é? É engraçado como é que algo relacionado com o coração abriu o horizonte do António, não é? Não é giro? Sim, é verdade. Eu tenho Júpiter na 8 também, né? Em Peixes, então tem uma coisa de abrir a espiritualidade lá também. É brutal.
Brutal. Olá, Ana, boa noite! Ana, perdeste aqui um momento incrível com o António, mas depois vês gravado, que foi brutal, que é o António a contar de uma experiência pós-morte. Mas depois voltou, não é? Voltou. Então, e que... Sim, estou António! aqui de boa contando a história. Exatamente. Mas eu adorava que o António continuasse corajoso, não é? E escrevesse no mesmo livro, com essas histórias todas, tudo isso escrito. Porque eu sinto muito, vou abrir o teu coração, o bandido usa a faca, Deus tem senso estranho de humor. Ai, meu Deus, sim. O quê? Então, esse livro, ele tem chance de sair, porque você sabe que um livro que nós escrevemos é Casa 5, né? É. Porque é uma criação sua, foi algo que você criou. Para a vida, tanto faz ser um filho, como um Sim, livro, como mas um quadro, o né? grau 19 fala de sol, que é no fundo também, o lado criativo, Pois é, autoral. então. Então, ele tem grande chance de sair, até porque o Sol está em Gêmeos, né? Pois é, Então, exatamente. Está tudo escrito no mapa. António, é que sincero, não há sim. quase livros nenhum de horária. Fala sério, não há. Temos o Lily, temos o Froley e eu, francamente, não conheço mais nenhum de horária. Assim, em português, estou a falar de português, não falar de... Em inglês eu tenho... Tem um livro que a Carlota traduziu que foi da mestra do Froley. Quem é? A, é, me deu aqui um branco no nome dela aqui agora. Se eu lembrar, eu falo, né? Mas ela foi a mestra do Froley, foi ela quem resgatou a astrologia. Nos anos 60, ela encontrou um livro do Lilly, assim, na Biblioteca de Londres, né? E foi a partir dela que a horária voltou a ser estudada e ela Ah, foi uma das professoras do ela é muito Froley. importante. Tem um livro dela que é a Carlota, daquela Biblioteca Sadal Suud, né? Ah, Ela traduziu vários ai, a Carlota, eu livros. pensava que ela chamava Irene. Eu tenho imensos livros dela. Eu pensava que ela chamava Irene. Pois tem esse livro aí deu um branco aqui. Se alguém lembrar Ah, aqui qual é o nome dela? também tem do Cornelius, não é? Também tem, agora lembrei. Moment of Astrology, né? Eu estou aqui na Mas frente eu do estava a computador, falar deixa em eu ver se eu. português. Eu não estou a falar dos livros em inglês. Eu tenho aqui alguns livros em inglês, mas o que adianta? Eu não tenho Agora a entusiasmo. maioria é em inglês Pois é mesmo, né? Eu tive isso. o meu primeiro professor de horária foi o Pedro Sete Câmara do Rio de Janeiro. Foi ele que foi dar o curso na Gaia, né? E ele dizia: tem que aprender inglês se você quiser aprender bem horária e tradicional, porque os livros bons Pois. estão em inglês, Mas né? isso foi em O 97, próprio não curso. é? Agora já Isso temos. foi em Ai, foi... 2005. Ok, foi em 2005. 2005, está bem. Mas agora já começamos a ter É, bons livros em português, não é? Já começamos. Há sim, bocado, sim. a minha escola, além de ter os livros do Tratado das Esferas do Helena Avelar e do Luís Ribeiro, também tem desse grande astrólogo que eu adorava um dia entrevistar, o Clélio Barros. Sim. Agora, para aprender mesmo, E a Célia Alexandra, é Romano, com não é? São astrólogo. ótimos. Os livros. Foi minha professora também, a Clélia. Portanto, vocês têm livros Aliás, aprendi muita coisa com maravilhosos. ela. Falta de horário em português, falta de Sim, horário. pois Pois é. é. Mas é assim, ó, a astrologia horária a gente aprende com astrólogo mais do que em livro, viu? É. Eu aprendi com astrólogos, não foi tanto em leitura de livros, né? É por isso que depois das aulas vem as supervisões que eu dou, porque aula é mais teoria, né? É. Os cursos, mas supervisão já é mais prática. Pois. Então, assim você aprende. É que nem, por exemplo, para aprender um idioma, tem que ir lá conversar com nativos, de preferência no país. Então, astrologia você aprende com quem é fluente no idioma, que é astrólogo. Pois é. Então, eu aconselho, o livro é bom, mas faça curso com astrólogo, né? Aquele que você se identificar, que você achar que esse aqui eu quero aprender, você aprende mais. Mesmo que você não queira exercer, mas abre mais a cabeça, né? André, António, é verdade, só que eu já tenho já colecionei 4. Eu preciso ter um manual fácil, tipo assim, um guia, veja aqui, veja tudo. Porque para não ter de curar tudo, não é? Está a ver ou não, António? Por exemplo, a pessoa ver uma pergunta que o ascendente abre depois do grau 25, não é? O céu não quer que a gente responda, verdade? Eu já não me lembrava dessa regra do Então, ciclo de evento. Há montes de regras, António. então, Podia estar tudo num livrinho. Podia não ser... António, vamos lá ver se eu esclareço o que eu adorava que o António fizesse. Para o meu interesse, claro. Que era... não é manual. Guia de interpretação de horário. Papinha feita. Eu sei que isto é mais de virgem, não é? Agora fiquei sem o António. Vocês estão aí desse lado?
Foi o António que ficou sem net, não é? António, era um guia. Tipo, Alexandra, vê se o ascendente está ou não 25 graus. Alexandra, vê se... Pronto, era a papinha feita, no fundo, que eu queria. Então, eu acredito, pela minha experiência, desde 2005, que não tem esse guia. É uma coisa que esse guia, ele é interno. Pois, eu sei. Pois. Por isso é que eu não me atrevo. Porque eu tenho consciência que é um mundo. Eu já tive 4 cursos, não é? E agora vou fazer o 5º. Estou a fazer com uma amiga minha e ainda vou fazer o 6º consigo. Porque eu quero mesmo aprender. Mas eu preciso... Olha, é por isso que a melhor concepção de astrologia é que ela é uma arte. Pois é. Mas aqui não é arte. Porque... Aqui é saber. Há que saber o mínimo. A pessoa não pode começar a fazer horária sem dominar. Porque está a mexer com a vida das pessoas. E é isso o meu medo, não é? Eu para a interpretação... Não, pois, é que há muitas regras. Não é só arte, António. Há muitas regrinhas. E depois ainda há mais. António, ainda há mais. O Fowler diz uma coisa, o Lily diz outra coisa, o Bonatti diz outra coisa. E nunca mais saímos daqui, não é? E o que é que a gente faz? Mas eu digo que é uma arte porque, por exemplo, vamos pegar aqui uma outra arte que é o balé. Tem gente que... Todo mundo faz... É muito comum meninas fazerem balé, homens também, e muita gente faz, mas ninguém chega a ser a primeira bailarina. Pois. Então, é uma coisa que, assim, todos sabem, mas tem uns que parece que a coisa entra mais. Eu não sei dizer o porquê isso aí. Pois. Mas é que é uma... Mas eu percebo ferramenta... que tem gente que tem medo. António, há bocadinho uma seguidora perguntou qual é a diferença entre a astrologia psicológica e a horária. É o oposto, porque na psicológica nós falamos com a pessoa e tentamos falar a parte da personalidade, não é? E é uma conversa sobre como é que a pessoa é, o potencial que a pessoa tem, os desafios da vida que a pessoa tem, não é? A horária não. É uma pergunta. Vou fazer a live com o António? Sim ou não? À net, sei lá. Problemas podem acontecer. Sim ou não? Não há dúvidas, não há aqui terrenos, não é? António, é muito claro. O António já deu vários exemplos, não é? A pessoa vai conseguir superar o Covid ou não, quer dizer, ou eu, no meu caso, com o meu filho, vou ter o parto, como é que vai ser o parto da Alexandra, não é? Olá, Ana Luísa, boa noite. Então, é muito preciso, é sim ou não? E vou casar, vou ter filhos, não é, António? E tem uma coisa que é interessante falar, que algumas pessoas confundem. A horária é para perguntas de um momento da sua vida. Se for perguntas, por exemplo, sobre pai, sobre mãe, sobre uma coisa que é da sua vida, aí é o mapa natal. Exatamente. Porque eu vejo gente fazendo perguntas para horário que não é para horário, é do mapa natal. Essa pergunta o Lili diz para ir ao mapa natal, não é? Se a pessoa vai engravidar ou não. Pois o Lili diz, vá primeiro ver o mapa natal, ver se há propensão ou não, se há fertilidade ou não. Mas agora lembro-me que ele disse. Por exemplo, questão de filhos, se o mapa natal diz que a pessoa não vai ter filhos, que dá para ver isso aí, não é horário que vai dizer que você vai. Exatamente. Então, tudo tem que estar submetido ao mapa natal, inclusive a astrologia horária, né? Mas hoje em dia, a pessoa fez a pergunta de horário para a astrologia psicológica, né? A astrologia psicológica, ela faz parte da astrologia moderna, que é muito voltada para falar de características comportamentais da pessoa. A tradicional também fala isso aí. O mais que chega próximo disso seria a questão do temperamento, o senhor das maneiras, a Lua e Mercúrio como o mental do nativo. É uma visão que chegou mais próximo assim, de uma coisa psicológica, comportamental. Mas a horária, por exemplo, a horária é para coisas do cotidiano, coisas práticas, né? Mas por exemplo, a pergunta mais procurada é de casa 7, né? Relacionamento. Ele vai ficar comigo? Ele vai ficar comigo? O que fulano sente por mim? Não deixa de ser uma coisa psicológica, né? Que você vai ver ali o emocional, se gosta da pessoa ou não. Essa é horária. Essa é horária. Tem até uma pergunta agora... Tem até uma pergunta agora que eu estou vendo aqui, que me fizeram, né, para variar, de casa 7, né? Exato. E a maioria não vai ficar, não vai casar. A maioria não são todas, mas a maioria é não que dá. Meu Deus do céu, pois. E tem que dizer para a pessoa, né? Porque às vezes tem que ter uma maneira de falar, porque às vezes você acerta a predição, mas pode perder o cliente da maneira como você passa a informação. Pois é. Tem que
cuidado com isso aí Pois é, eu também. tive um módulo da Isara um fim de semana inteiro para me ensinarem a falar com o cliente, não é? Porque é muito importante a forma como o astrólogo fala, não é? A forma como se fala. Muito Sim, importante, é muito sim. importante. Bem, António, vamos às perguntinhas, porque eu estou fascinada com a horária e eu adorava que o António fizesse o. Percebi, Olha Alexandra. A Maura Larani também está aqui em Portugal, também Olha a Maura também foi minha eu fui, aluna de horária. António, eu fui à festa de anos dela aqui em Lisboa. Olá, Maura! Ela convidou-me. Então estamos aqui, seria uma questão de tempo da gente conversar aqui como hoje, viu, Exatamente, Alexandra? exatamente. E foi nessa festa da Maura que eu conheci o Maurice ao vivo. Ao vivo. Foi, É né? muito bom. E curiosamente, Estamos entre amigos. curiosamente, foi a Maura que me mostrou um café espetacular aqui em Lisboa, em Oeiras, que eu não conhecia. Oh, Antónia, é incrível, não é? É preciso a Maura fazer uma festa de anos para eu conhecer um sítio espetacular, com um terraço lindo, vista para o mar, que estava ali, e mesmo ao pé da minha casa, há 10 minutos, e eu nunca tinha visto. Mas pronto, tenho a desculpa da pandemia, não é? Estou aqui enfiada em casa. Tenho a desculpa, mas é um escândalo, é um escândalo. Então vamos para a próxima pergunta. Desde então, continuas a dar aulas, António? Continuas a dar aulas no sistema Sim, online, não é? Como é que sim. fazemos para ter acesso a essas aulas? Já agora interessa-me. Como é que fazemos? Então, eu anuncio, né? Eu começo a fazer a A- publicação das Aonde? aulas, as pessoas me Aonde? procuram Aonde? No site? No Instagram? Aonde? no Instagram, no YouTube, o site é onde eu menos coloco Ok, informações. ok. Mas no Instagram e no YouTube estou mais presente nos dois ali. Também coloco alguma coisa no Facebook, Ok, né? ok. Boa, boa, boa. O site ele estava recentemente eu não estava conseguindo entrar, então algumas coisas eu tinha atualizado e não atualizaram. Ah, foi? Por um problema de senha, né? Eu consegui resolver por esses dias esse problema da senha, que eu atualizava e acabava que não entrava, né? Sim. E foi num período de abertura retrógrada Ah, também, então claro, levei em claro. conta por causa dessas questões aí. Claramente, percebo perfeitamente. Ah, Mas onde eu estou mais presente é no Instagram, no YouTube e no Facebook, mas principalmente Instagram e YouTube. sim, ok, boa. Tá bem. Então estamos ligados. Há aqui... Mas os cursos eles são pelo Zoom, né? Assim, que é a melhor plataforma que eu acho assim de dar aulas, assim, você consegue reunir mais pessoas, Sim, consegue compartilhar a tela, concordo. ele é mais didático, mais fácil de você mexer com ele, né? Concordo, eu também faço. Para dar live também é muito bom de dar lives também. Então é um programa que você consegue fazer muita coisa, atender, dar aulas, fazer lives, ele é bem É completo. maravilhoso, eu também uso. Catarina, é muito fácil. Ele chama-se António, mas é António, o nome é só carregar, na verdade, aqui em cima, onde está na lua, há aqui uma setinha e depois aparece António. E é só carregar lá para seguir o António Brito. É fácil. Ou então ir à minha. Antônio Brito com dois T's no Antônio, dois T's no Pois Brito. é só ir à minha conta, está lá o nome dele, é só depois carregar e seguir e falar com ele. Já está aqui uma cliente portuguesa. Ótimo. Claro, claro, a pessoa fica fascinada. Não, é de facto incrível, é maravilhoso. Eu sou fã. Do... De, depois de horário, Alexandra, o que eu mais gosto é de fazer mapa de, por exemplo, políticos, pessoas famosas. Gosto de fazer alguns artigos, né? Falei sobre o Trump. Isso quando você tem o horário de nascimento, que, por exemplo, o Lula não dá, né? Porque não se sabe a hora de nascimento dele. Tem lá no Astra também, que mais já foi comprovado que eles pegaram por uma certidão de nascimento e está errado lá a hora. Ok. Então, essa questão de horário tem que ter é a parte mais difícil de saber se a hora realmente é aquela. Mas quando você descobre, é muito bom de fazer artigos, as pessoas gostam muito, né? Sim. António, mas agora, Então, António, lembrei-me só de mais uma coisa. Era 2 livros, afinal. Agora lembrei-me, era um tipo guia, ok? E o outro com esses casos secretos que o António não pode falar. Deixa isso tudo feito, ok? E quando tiver, assim, o sol em cima do ascendente em carneiro, não é? Na altura de, sei lá, um equinócio primavera qualquer, o António lança e não pensa, como casos práticos, António. Também é giro ver, a pessoa tem sim, ali, e depois tem a resolução, e depois sabe o que é que aconteceu. mas a ideia é essa mesmo aí, Eu viu? acho... Você captou aí meu É tão pensamento. giro isso, tão giro. Porque é uma forma de aprender, é prático, não é? É Sim, sim, interessante, sim, prático, sim. didático, é ótimo, é uma riqueza. Então, António tem que fazer esses dois, está bem? Em português, claro.
De vez em quando eu ponho lá uns vídeos no YouTube explicando, eu pego um mapa lá e eu vou explicando didaticamente, até como uma forma das pessoas conhecerem a horária, porque tem gente que às vezes vem fazer horário comigo e acha estranho, porque não precisa de data, hora, nem local de nascimento. Então tem gente que às vezes acha que isso não é astrologia, que astrologia é essa que não precisa de data, hora, nem local de Pois, é um nascimento, bocadinho né? assustador, não é? Para quem não Então, sabe, é um bocadinho, é um bocadinho. tem isso aí também, viu? Aqui no Brasil ainda é uma novidade para muita Ah, é? gente. Ok, ok. É, Faz? tem isso aí. Oh, António, já Você disse que tinha eu tenho, mas perguntas? é que eu estou a ter imensas fora daquilo que a gente combinou. Mas eu vou já fazer aquelas. Só esta e não pergunto mais. Ah, mas esta que eu ia fazer tem a ver com aquelas que o inspiram, portanto, posso fazer depois. Que é, quem sou a nível mundial para o António? Mas isto agora é só de horária. Depois a outra pergunta é de tudo, não é? Assim, inspirações de horaristas, só para eu me atualizar. Então, o Guido Bonatti é o meu preferido, aquele Anima Astrology dele, Ah, né? Que é um eu livro, tenho. para mim, Sim, vou aqui apontar tudo. para mim, eu sou apaixonado por aquele livro dele, Anima Astrology, que ali é astrologia horária pura, né? Sim, O Lilly, né? O Lilly é a ele, minha outra grande referência. sim, O Froley me influenciou bastante, né? sim. E tem também o livro aqui, que não sei porque que não está me vindo aqui o nome da Ah, mulher, aquela que é um a livro muito professora do bom. Froley, mas não faz mal, eu ponto. Mas quando. A professora do Froley. Está bem, Astrologia Horária Redescoberta é o nome do tá, livro, mas né? É um livro bem interessante. está bem, não faz mal que eu vou descobrir. Mas eu te conto, fiz esta pergunta, redescoberta. Eu não estava a pensar nos falecidos. Eu estava a pensar, bem, o Froley está vivo, não é? Mas eu estava a pensar nos vivos. Não há. Os livros, então, o Anima Astrology é Não, um, não, né? O não. Astrologia. Os vivos. Horaristas vivos. Ah, tá. Os vivos, né? Então, com quem eu aprendi, assim, os meus professores de horário, teve o Pedro Sete Câmara. Ele era bastante conhecido em 2005. Depois ele desistiu porque no primeiro retorno de Saturno dele, ele descobriu que ele disse que a igreja era contra a astrologia e como ele era católico, ele abriu mão. Você acredita? Ai, meu Deus. Era contra, mas foi a igreja que ensinou durante séculos a astrologia, não é? Mas agora Então, está, pois é, agora está contra, não é? Quer dizer, os ele foi meu jesuítas não, professor de os horária. jesuítas não estão, quer dizer, alguma parte da igreja, não é? Mas os evangélicos também não gostam nada. Eu no outro dia falei com uma evangélica sobre astrologia e ela ia-me matando. Eu nem percebi porque eu não sabia. Depende das correntes, não é? Eu agora já tenho uma frase para dizer. Eu já, Então, António, inclusive, eu fiz uma live com uma amiga minha sobre a Estrela de Belém e agora tenho uma frase para essas pessoas que diga assim: vá ler o Evangelho de São Mateus, agora se não me engano é o 2.1, onde dizia que o astro guiou os astrólogos, os reis, para encontrarem Jesus. E agora já me sabe com essas pessoas que acham que a igreja está contra. Porque a igreja não está contra, não é? Quem está contra são algumas pessoas da igreja que têm medo de perder o poder por causa da astrologia, porque a astrologia é muito mais poderosa do que qualquer coisa no mundo, porque é precisamente a linguagem sim. de Deus no céu. E é muito chato perder o poder, não é? A astrologia é direta e a igreja é um intermediário, não é? Portanto, é um bocado chato perder o poder por causa disso. É uma pena, não é? Mas pronto. Pois é, uma pena porque ele era um grande astrólogo da horário, sabe? Mas largou por causa disso. Ele foi o meu primeiro professor, depois. Pode ser que ele volte, António, na segunda retorno de Saturno. Como é que Pode ser é? que esse astrólogo volte na segunda retorno de Saturno. Volte. Pode ser, né? Mas se for assim, vai demorar um pouco ainda, Vai, viu? mas pronto, vamos ter fé, vamos ter fé. Depois eu tive. Meu segundo professor de astrologia horária foi o Henrique Widerspan. Ele Ah, também é um astrólogo tradicional, né? Durante muito tempo ele era conhecido como o Henrique da Regulus, que durante muito tempo ele deu aula na Regulus, né? Que é outra escola bem conhecida em São Paulo. sim. Depois, eu também troquei muito conhecimento com o Célio, né, no tempo que nós demos aula junto na Gaia, então ele fez o curso com o Froley e muita coisa eu aprendi com ele também, né? Aham. Eu adorava fazer uma live com ele. António, Depois, tem que me pôr uma cunha para eu ter uma live com ele. Sabe o que é cunha ou como não? é que Sabe é? o que é cunha? Tem que me fazer. Não. Ah,
Pedir uma cunha é interceder por mim, dizer Alexandra de Portugal adorava falar contigo. Ah, Porque eu tá. já lhe mandei mensagens, mas ele não me respondeu. Ele sabe lá quem é a Alexandra Rua, do Chá na Lua, não sabe? Não é? Eu ando sempre a dizer ao Ivan, fala com eles para saberem quem eu sou, senão vocês não veem. Eu já tinha mandado uma mensagem para ti, António. Vou passar uma mensagem para ele, então. Mas, pelo que eu percebi, ele tem um tempo bem curto, viu? Pelo que já entendi ali. Mas eu tenho muita fé, tenho muita fé. E final de ano e começo também de ano é o período que mais procuram a gente, por causa né? do ano novo. Uhum. É. Se eles soubessem que o nosso ano novo só começa em março, não é? Mas pronto. Sim. Sim. Então vai, pronto, já está. Ou ainda há mais. Eu adoro, eu vou apontar tudo. Então, mas como eu estava lhe dizendo, com quem eu mais aprendi foi com astrólogo, não foi tanto com livro. Por isso que eu foco muito, aprenda com astrólogo. Os livros são importantes, né? Eu tenho aqui alguns comigo, né? E tenho inclusive aquele bem conhecido que é o que foi traduzido pelo Marcos Monteiro, do Frole, né? Eu tenho esse. O Manual de Astrologia Horária, Sim. que foi traduzido para o português. Exatamente, preto, não é? É isso. Esse é um dos mais populares aqui no Brasil, né? Tenho aqui. Mas eu foco muito, Alexandra, porque eu aprendi com os astrólogos que estou lhe falando. Então, não foi tanto nos livros que eu aprendi. Foi em contato com os astrólogos. E depois aprendeu os truques todos e ficou um craque, né? Ficou top. Não, claro, sabe os segredos todos dos mestres. E tem isso que você falou, os truques, inclusive eles dizem, olha, isso aqui eu só ensino aqui. Aqui. Pessoalmente. Não coloco nos livros. Quem merece. Então tem essa parte aí da tradicional, que tem coisas que é só aqui de mestre para discípulo, né? Exatamente. Tem essa parte aí também. Exatamente. Que seria a parte esotérica com S, né, da astrologia, que é só para os iniciados, para poucos. Exato. Tem isso aí também. Sim, claro. Então, sim. Você falou a palavra certa. Tem os truques, né, que oralmente que é passada essa tradição, não se escreve. Pronto, então tem muita coisa que os tenho astrólogos mesmo que me inscrever não escreveram. António, já percebi isso. Não vou saber esses truques. Não, mas eu gostava mesmo, António, de dominar. Gostava mesmo. Eu tenho assim esta paixão pela horária depois de... Então, um filho é tudo na vida de uma mãe, não é? Não há nada melhor na vida. Ainda assim eu perdi o bebê do Brasil, portanto, este é o segundo, não? E quase que ia perdendo outra vez. Portanto, é assim uma coisa que eu estou em dádiva, em dívida para com a horária. Mas também gosto muito da kármica. Se bem que depois descobri que existe uma dármica, que é do Sérgio Seixas. Ah, é? Então já estou baralhada. Não sabia. Já estou baralhada, porque realmente se existe uma dármica, se calhar a dármica era mais importante que a kármica, não é? É um mundo espetacular da astrologia, não é? Há astrólogos incríveis, fantásticos. E esta rubrica de sexta-feira à noite traz-me um mundo completamente novo. É incrível, não é? A vida, a astrologia viva, que são todos vocês. É vida. E assim, está há mais tempo do que a gente aqui, há muito mais tempo, né? Então, é muita sabedoria que ela traz aí no seu fujo. Então, só para entender, agora já não estás a dar aulas na Gaia, é assim? Agora já não estás? Estás freestyle. Agora eu sou independente. Claro, ascendente carneiro, não é? Independente, exatamente. Ou seja, professor, das consultas, claro, não é? Palestras. Sim, mapa natal, horário, eletiva, sinastria também, que tem a sinastria tradicional, né? Isso eu não sei. E a minha última paixão pela astrologia, que é a mais recente, né? É a astrologia mundial de países. Claro, é espetacular. Só que me apaixonei. Claro, só que implica uma dose de conhecimento sobre história, sobre economia, sobre geografia, sobre cultura, não é? É que a astrologia, às vezes as pessoas dizem, Alexandra, estás a estudar astrologia. Astrologia, quem estuda a astrologia revela uma enorme capacidade intelectual e de sabedoria, porque é mesmo, pronto, os meus alunos estão aqui, espero que não fiquem, mas implica mesmo, não é propriamente uma coisa fácil, não é? É preciso haver mesmo amor ao estudo, porque mundial é fascinante, mas implica conhecimentos extra-astrologia, não é? Para a pessoa enquadrar e entender. Ainda ontem tive o João Medeiros na Astrologia a falar de 2022 e ele misturou
não é? É uma delícia ouvir um astrólogo que domina a mundana, não é? Porque, aquele ano aconteceu aquilo, agora estamos a viver um período que aconteceu em 1914, em 1929, em 1933, em 1988, porque foi não sei quê. Ou seja, porque foi quando houve a bomba de Hiroshima, porque foi quando houve a queda dos Lehman Brothers, porque foi quando houve o atentado de, não é? Ou seja, isto é muito fácil, mas é preciso uma cultura, não é? E Sim, acho fabuloso, mas é para crescidos, não é para toda a gente. uma enciclopédia ambulante, né? É incrível. É fascinante, é maravilhoso. E graças a esse estudo é que a gente ficou rendidos mais uma vez, não é? Aquele trabalho do Gouchon e do André Barbeau, não é? Que falaram que ia haver uma pandemia agora. E é maravilhoso porque eu acho que isso dá Sim. total crédito à astrologia, como é que é possível eles terem conseguido prever, não é? E esse céu que da primeira onda da pandemia, né, era o mesmo céu da peste negra, né? Exato, Quando teve. exatamente. Você vê que os ciclos se repetem, né? Exatamente. E foi a partir da peste negra que teve o renascimento naquele tempo na Europa. Então, provavelmente vamos ter um renascimento agora no nosso mundo de novo, né? Ô, António, Não terminou ainda, mas né? isto lá para quê? 2027, não? Ainda. Boa noite. Não. Quando passar a pandemia, né? Eu acredito, existe uma expectativa dos astrólogos que com essa entrada agora do Júpiter em Peixes, né, pode ser que, se não for o fim, mas pelo menos o maior controle da pandemia, né, porque o Júpiter ele representa soluções mundiais, e uma dessas soluções nesse momento seria a pandemia. Aliás, quando ele esteve em Peixes o ano passado, Um né, bocadinho. foi o período que começaram os maiores números de vacinações aqui no Brasil. Exatamente, é verdade. É verdade. É verdade. Sim. Pode ser isso também agora ou não? Reforço. Existe uma expectativa, né, de que pelo menos se não terminar, mas pelo menos ter um maior controle. Inclusive, essa variante agora, a Omicron, né, É. ela veio mais contagiosa, mas os sintomas são Mais mais leves. leves, né? Inclusive, Não apanhou a eu parede. estava lendo os epidemiologistas falando que é um bom sinal Sim. que é o que eles esperavam da Covid, porque é como se ela estivesse ficando mais leve Mais agora. E domesticada. dá a entender, segundo eles disseram, que pode ser um movimento de chegar ao fim ou de ficar controlada, como ficou agora a outras gripes que vieram antes, né? Sim. Aqui em Portugal está um bocadinho mais Então, existe complicado. essa expectativa aí. Nós agora, Oi? nós aqui em Portugal, com o inverno, ficou tudo muito mais complicado. Vocês estão aí no verão, já está melhorzinho, se calhar, mas aqui não, aqui piorou. Nós estamos esta semana fechados em casa, outra vez. Está outra vez. É o Saturno em Aquário, sabia? Saturno em Aquário, o inverno sempre é rigoroso com Saturno domiciliado, né? Mas agora no signo mais forte de todos. Quando chegar aqui o inverno no Brasil, vai ser rigoroso também. Pois é. Saturno em Aquário, então não tem como não ser Pois diferente, é, é né? verdade, é verdade. Então agora é aquela pergunta dos gurus, que podem não ser horaristas. Há mais algum guru que o António seja fã e que o inspire todos os dias? O António fica só. Eu acredito que sim, porque tem aquela coisa intensa de escorpiónica, não é? Quando gosta, gosta e é só aquilo que gosta, não é? Então, se calhar o António. Não Hum, é? Há mais algum. tem isso Eu aí. vi logo. Há mais algum guru além daqueles que já me falou? É, tem dois astrólogos brasileiros, né, como eu falei agora, a minha última paixão de Mundana. astrologia foi a mundial. Então tem dois aí que um deles inclusive apareceu aqui, que foi o Maurice. Claro. Ele é para mim hoje em dia uma inspiração de mundial, né? Ai, do Mundial. Eu não tinha ideia que ele sabia Mundial. Não tinha ideia. Não Oi? tinha ideia que ele também sabia muito Mundial. Não tinha ideia. Pois é, eu não tinha, eu também não tinha interesse antes, era uma parte que não me interessava, mas de uns anos para cá despertou. Que bom que a gente muda, né? É. Acho muito, muito bom essas mudanças aí. Então, o Maurice, ele no momento é uma inspiração para mim em astrologia mundial. Mas o Maurice não escreveu ainda nenhum livro, pois não? Não, mas a gente, assim, aqui tem muita troca entre os astrólogos, assim, em grupos, em redes sociais, então ali existe uma interação muito grande, né? E ali tem troca de informações bem Que interessantes, assim. máximo. Que máximo, que máximo, que máximo. Oh, António, eu tenho que lhe falar da astrolosofonia. Qualquer dia vai lá dar uma palestra também. Está bem?
Sim, sim, pode me convidar que eu vou. Tem que ser membro, tá bem? Tem que ser membro, primeiro. É só mandar um mail para a É, né? Olha, está aí! Depois você me, Passo. E o Morris também. depois você me passa as informações. Olha aí Passo. o Morris. Ah, Continua aqui. está aqui, apareceu. E quem é o outro? O outro é a Bárbara Abramo também. Ela Conheço. é uma grande mestra, né, em mundial, então tenho aprendido muita coisa com ela também em astrologia mundial. Uhum. Ela também tem uma visão muito boa da tradicional, né, porque ela estudou bastante tradicional, então quando a gente troca informações, também existe um enriquecimento assim, de conhecimentos, né, que a gente Ai, troca. vocês têm tanta Então, gente boa, maravilhosa, que sabe tanta astrologia. tem muita gente boa, viu? Muita António, gente boa. tão bom, tão bom. Muito bem. Então, agora a minha próxima pergunta é um pedido, mas enquanto eu faço o meu pedido, toda a gente está aqui, é a vossa grande oportunidade, porque isto já vai longo, aqui estamos quase na meia-noite em Portugal, eu nem dei conta, António. Passou a correr, não é? Você que diz aí, você que diz aí. Então, eu vou fazer a minha última pergunta, quer dizer, a última que, assim, se calhar ainda pergunto mais alguma, mas assim, a última, alegadamente a última, e enquanto eu faço o meu pedido ao António, vocês se quiserem fazer alguma pergunta, é hora de porem a vossa pergunta na caixinha das perguntas, que aparece assim, com um balão e uma interrogação. É isso. É a vossa oportunidade. Porque depois, se não houver perguntas, eu libero o António. Que já deve estar cheio de vontade de jantar, não é, António? Eu estou aqui, a noite ainda é uma criança, diz a Ana. Por isso. Não tinha pensado ainda. Agora que você falou, a Lu em Câncer lembrou. Exatamente, exatamente. E então, António, o que eu quero. Olha aqui, a Ana Alves colocou que a noite é uma criança. Mas é uma criança para. Mas para o Brasil, porque aqui já é meia-noite, Ana. A Ana é minha aluna. Então, esse ano vai ser um ano de eleições aqui no Brasil, né? Então, vai ser um ano de fazer perguntas para a astrologia horária. Quem será o próximo presidente do Brasil? Eu fiz essa pergunta em 2019, em 2018 e fiz em 2019 naquelas eleições americanas. Eu já tinha visto no mapa do Trump que as coisas estavam ruins para ele. Fiz inclusive um artigo. Depois eu fiz o artigo do Biden, que nem era conhecido aqui na época, né? E mostrava que as coisas estavam boas para ele. Que ele tinha mais chance de ganhar. Mas a astrologia horária, quando eu fiz a pergunta no segundo turno, ela mostrou de vez que assim, é o Biden quem ganha. Então, é sempre bom ver o mapa antes dos candidatos, se você tiver o horário, se não tiver, aí é horário mesmo, né? Que é uma das poucas técnicas que independe da hora de nascimento. É Então, ela tem essa fabuloso. vantagem aí. Sim. E responde. Se responde. Ô, António, o que eu lhe vou pedir é uma mensagem, enquanto as pessoas escrevem, não é? A Ana está-se a redimir e está a dizer que é uma criança aí no Brasil, porque aqui já estamos, vamos entrar na meia-noite, não é? E então, o que eu quero pedir é uma mensagem. Segundo o que lhe entender por bem, não é? Claro, tem que ter a ver com astrologia, como é evidente, e com o estudo da astrologia, com o estudo da astrologia Sim. para ajudar as pessoas a entender o que se passa no mundo. Mas fala do que lhe apetecer. Mas é para astrolovers, quer pessoas que não percebem nada, que gostam, quer estudantes de astrologia, porque há aqui muitos alunos meus a ver esta live, quer para graúdos na astrologia, para toda a gente. O que é que para si estamos a viver? Como é que a astrologia pode ser uma ferramenta incrível? Então, eu sempre costumo dizer que a astrologia tradicional ela é a base da astrologia, mesmo que você não vá ser ou não queira ser um astrólogo tradicional. É interessante você fazer um curso para você entender melhor assim, as origens, as bases, os princípios da astrologia, né? Abre bastante a cabeça. Teve muito aluno que eu já dei aula, né? Desde 2006, então já passou bastante gente por mim. E muitos disseram, olha, não vou querer ficar na tradicional, mas abriu bastante minha cabeça, minha visão mudou da astrologia, eu gostei bastante, né? Então, indico você ter uma noção do que é a astrologia tradicional. Também indico duas coisas que são muito importantes, que eu percebo que existe uma falha hoje em dia aqui no Brasil, principalmente. História da astrologia. Exatamente. De aprofundar-se em história da astrologia, porque senão começa a falar muita besteira. Exatamente.
Eu vi gente criticando, Alexandra, a tabela de dignidades essenciais, como se fosse uma coisa ultrapassada. De que é isso, gente? Isso aqui é a base da astrologia. Vá ler história para você Exatamente. entender o que é. Não, mas E eu outra senti coisa, muito isso e fui fazer um curso com a Angélica Ferroni, conhece? Na Barca da Astrologia. né? Ótima, ótima. E outra coisa também, além de história da astrologia, astronomia. É outra coisa também que é interessante, porque existe uma falha hoje em dia, né, É, do estudo da astronomia. sim, é verdade. Então, Verdade, verdade, as verdade. pessoas só conhecem, Verdade. por exemplo, só tem como referenciar o zodíaco, né? Quando você fala do Equador Celeste, quando você fala do horizonte, não sabe o que é, porque só tem o referencial do zodíaco, É né? verdade. Então, não entende como é que é a dinâmica dos eclipses, então é bom ter essa visão também. Sim. Não precisa aprofundar, mas noções de mecânica É muito celeste. importante, mas é muito chato. Eu tive de estudar isso para exar, mas é muito chato, mas tem que saber, sim. Porque é isso, é o céu, né? Estamos a falar do céu. Abre bastante, O assim, entende melhor azimuth. como é que é o eclipse. Exatamente. Porque, por exemplo, tem uma técnica muito boa de predição que é a lua progredida por declinação, né? Não, ela também, assim como a horária, independe da hora de nascimento. E teve gente que veio me criticar porque eu falei de um mapa de uma cantora que faleceu recentemente, não se sabia a hora de nascimento dela, mas eu falei trouxe uma breve informação pegando a lua progredida por declinação. E teve gente que veio me criticar. Como é que você fala do mapa da pessoa sem saber a hora? Eu digo, olha, porque essa técnica aqui independe da hora. Mas como a pessoa não entendia o que era declinação, Pois. então ficou difícil de explicar. Então é bom ter essa visão astronômica também para você entender o que é declinação, Uhum. o que é o Equador Eu acho que a Celeste. Fernanda Guimarães falou sobre isso na Astrosofonia, se não me engano. Acho mesmo. No programa Solar Fire, tem, não tem? No Solafire tem. Pois, eu acho que ele falou sobre isso. Mas é um mundo, Aliás, mas é um programa. é um mundo novo, hein? Isso é tudo. Ele falou, mas é brutal, é brutal. É brutal, António. Isto a É, pessoa fica. Não é? Como é que é? É fascinante, a astrologia é fascinante. A menina Ana, então, queria aprender 7.000 anos em poucos, né? É 7.000 difícil, anos mas em nós 20. fazemos o que Oh, podemos. meu Deus, sim, mas há muita coisa maravilhosa. E eu acho exatamente o mesmo. É fundamental a história. E eu vou ter que saber mais história. E vou obrigar os meus alunos a saber história. Apanham logo história. Eu meto isso no caderno para eles fazerem perguntas, mas eu tenho mesmo que. Só que é preciso, não é fácil. Não é fácil. A Angélica Ferroni é uma historiadora académica, E, tem que, não é? e o mais difícil é tempo, né? É É, tempo para você parar e estudar. exatamente. É. A vontade eu tenho. Mas é isso aqui, ó. Mas é isso aqui. A mensagem maior é assim: entendamos melhor da tradicional e os melhores livros estão em inglês. Então temos que ter pelo menos assim um inglês instrumental para ler esses livros maravilhosos, né? Mas é. E trazer essas informações aqui para o Brasil que é tão carente dessas E para Portugal, informações. António, não é só Brasil, para Portugal. Mas, Portugal também? Vetos Valens, exatamente. Mas Portugal também, nós também somos muito carentes de informação, como é evidente, não é? Só que vocês são mais, e nós estudamos muito com os vossos livros, eu pelo menos estudo, né? Adoro, 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 Hum. adoro, adoro. E agora estou a fazer uma troca com a minha amiga da Astrovaldaia, que está aí, ainda não me disse olá, quer dizer, só entrou, se calhar já saiu, não sei. Estou a mandar uns nossos para aí e ela manda-me os vossos para cá, portanto agora vou pedir para ela comprar o teu, António. O caderno brasileiro, enquanto não sai o novo, não é? Ficou este. Não Sim. é? Olá, Regina Nazaré, boa noite, obrigada pela partilha ontem. Mas assim, António, vamos entrar na astrolosofonia e vamos partilhar tudo, porque aquilo é uma comunidade, não é? Que falamos todos português e astrologias. E depois há um grupo de Telegram onde falamos todos, já somos 220 astrólogos e curiosos e tudo, brasileiros e portugueses. É preciso só amar a astrologia e falar português, não é? Portanto, é só isso os requisitos. De resto, qualquer pessoa é bem-vinda. Então tá E, bom. portanto, António, vai ser espetacular ter a sua presença e partilhas. Vai ser loucura total. Quando eu disser aos meus amigos que o António é o horarista de mão cheia, vai ficar cheio de... Vão todos falar consigo no Telegram. António! Quando é que sai o livro? Não, é brutal. Eu, por acaso, convidei a Zoe. Não sei se conhece a Zoe. Conhece a Zoe? Eu não sei o nome dela. Ela é conhecida pela Zoe, não é? Zoe. Eu convidei-a para as jornadas astrológicas deste ano, foi brutal. Ela fez uma palestra incrível, não é?
ali tudo De da horária, né? horária. Sim, que eu sou. Eu vi a Ela chamada. é, eu sou apaixonada por horário. E quando pessoas que sabem, eu ponho-as no palco, porque eu fico assim a olhar assim. Oh meu Deus! Eu entendo você, que também é a parte que eu mais gosto de todas, É assim. Eu brutal. gosto muito de Mapa Natal, gosto ele demais dessa E a horária. Ela pessoa, a tem pessoa um. consegue uma resposta ali, não é? Porque muitas vezes em consulta eu dou conta e eu digo à pessoa: eu estou a falar de uma tendência, eu não sei, eu não posso dizer o que é que vai acontecer, mas se for horária, eu digo à pessoa: se quiser, faça uma horária, não é? E o que eu gosto da horária é porque não tem depende. Ou é Ou é sim não. ou é não. Exato, é brutal, é brutal. E a outra coisa também é assim, em quanto tempo? A medida do Ou tempo, a então, medida do tempo. onde está? Onde está? Exatamente, António, naquela pergunta que o Simão fez a brincar na hora do almoço do curso de horária, saiu a lua a 2 graus e de repente a minha colega dizia: Alexandra, não vai ser a 24 de dezembro que o Santiago vai nascer, vai ser dia 2. E eu, dia 2? Faltava uma semana, António. E eu, sim, não sei, Helena Avelar. Isso foi uma perda enorme, Alexandra. Obrigada. Sim, a Helena. Então, Alexandre, eu gosto muito dessa astrologia concreta, objetiva, que não tem assim meio termo, ou Ou é não ou não é, é. mesmo que a pessoa não queira aquela resposta, não é? Pois é gerir como é que se diz, Então, como é que se diz aquela resposta à pessoa, não é? É um curso inteiro para como diz a mas é porque para mim resposta. a astrologia para mim a parte que eu mais gosto é predição mesmo. É Pois, sempre a parte que eu mais gostei, a parte oracular, porque as pessoas quando elas me procuram, elas não vêm só para querer se conhecer, elas querem saber o que vai acontecer exato. pela frente. Ninguém vem só para autoconhecimento. As pessoas querem saber se vai ser fácil, se vai ser difícil, se elas podem fazer um mestrado fora daqui do país. Então, é muita responsabilidade aqui para a gente, muitas vezes também. António, mas não. Que você vai direcionar uma pessoa para fazer um doutorado fora do país, às vezes porque está lá no mapa dela. Então, tem que ter muita confiança no que você fala, né? E Exato. muita responsabilidade, que você está mexendo com vidas, Exato, né? pois é que eu não faço. Exatamente, exatamente. António, mas é uma consulta rápida. Ou o António faz um. Antes da consulta da horária, o António tenta saber quem é a pessoa, tirar o máximo de informações para estar completamente conhecedor da situação e entender. Essas perguntas assim de, por exemplo, eu devo viajar, fazer um mestrado fora do país, aí é mapa natal, né? Porque envolve a vida da pessoa Ah, ok, como um ok. todo, não é só um momento ali. Agora, se quando, por exemplo, ele vai ficar comigo, ele tem outra, eu vou passar nessa entrevista, eu vou conseguir esse emprego, é uma coisa ali Ok, pontual de um momento da sua vida, aí sim a horária é indicada para isso daí, né? exatamente. E o António faz logo a resposta na consulta com a pessoa à frente ou na net ou pede para. Ou dá mais tarde a resposta? Com a horária nem precisa, com a horária não precisa, porque a pessoa faz uma. É tudo aqui pelo próprio Zap Ai Zap, como meu se fala aqui no Brasil. Deus! A sério, António, pumba, dá logo a resposta. Espetacular. É a única astrologia que não precisa ser aqui pessoalmente. Não, eu sei! Porque a pessoa Eu faz. sei, estou a falar não é por causa disso, é por causa da sabedoria a funcionar. Eu não consigo. Eu Pois é, preciso a de pessoa ver. faz uma pergunta, então eu geralmente levo de 3 a 4 dias para fazer uma análise, dependendo se o mapa for mais Então está difícil. bem, então faz 3 ou 4 dias. Eu pensava que via logo e pumba, dizia logo. Não, é porque. É porque é muito Então, pormenor. mesmo com anos de experiência, sempre os Pois. mapas são difíceis, é Pois sempre é. mais para Então não difícil. é muito difícil. E às vezes a gente não É vê, às vezes a gente não difícil, vê logo. não, não vê. Tem mapas que às vezes eu olho e digo, gente, eu não estou enxergando nada, o que é isso? Parece que eu nunca estudei. Então, a arte é difícil e é desafiadora. É completamente. Essa horária, principalmente. Sim, eu também acho. Então, às É mais vezes, difícil. você leva mais de 3 dias para interpretar um mapa, dar um julgamento, né? Então, tem que estudar bastante. Exatamente. Eu estou nessa. Eu ainda não me sinto E preparada. mesmo eu comecei, em 2005, mesmo até hoje, é desafiador, é difícil. Pois eu também acho. Principalmente localizar objetos O perdidos. gato que fugiu. Porque muitas vezes o mapa diz que a pessoa vai encontrar e ela encontra, mas às vezes o local é o mais difícil de você É, enxergar. brutal. António, eu adorei, Teve um mapa agora que adorei. a pessoa fez uma pergunta, né, sobre uma joia, aí o mapa dizia, você vai encontrar, inclusive, o que ela ia encontrar, e o tempo deu certo. O local já não foi aquilo que aparecia no mapa, né?
Então, E é depois diz se difícil é essa em parte de cima, se é localizar objetos. embaixo, está escondido, se é na sala de jantar, diz Então, tudo. mas mesmo assim, às vezes, é difícil de encontrar. E até colegas também, quando a gente conversa assim, essa parte de localizar objetos é a mais difícil mesmo. Às vezes tem mapas que é muito fácil, ele vem muito claro ali, mas a maioria não, vem super difícil e você tem que quebrar a cabeça ali em cima para julgar. É brutal, é brutal. Ô, António, já fiz a pergunta da horária se o Covid vai acabar em 2022? Isso é possível perguntar, não é? Então, é uma pergunta. Então, não, essa pergunta não é legal para a horária. Não? Porque a horária é para questões, por exemplo, do cotidiano. Uma Faz. pergunta dessa Essa que é muito geral, é mundial, mundial. Pronto, já fui. Pois é. é mundial. Não se presta para isso, ela se presta para coisas do cotidiano Pois está bem. e de um momento da sua vida, né? Já uma coisa mundial, a horária já não é tão indicada. Pronto, então mundial estamos completamente feitos porque é o ano mais difícil, segundo o Barbot e o Gauchon, não é? Portanto, 2022 é o vale daquele gráfico. Por isso não podemos então escapar, não é? Mas todas as crises são oportunidades de crescimento, verdade, António? Todas as crises do quê? São oportunidades de crescimento. Renascimento, né? Exatamente, é isso. Temos que nos agarrar a isso. Mas, assim, vamos ver como é que vai ser esse Júpiter em Peixes, como é que ele vai se manifestar, né? E eu acho que a astrologia pode ser perfeitamente isso, um Júpiter em Peixes, não é? O renascimento da astrologia, finalmente, como merece. O João Medeiros ontem disse que realmente a astrologia, no entender dele, não é? E eu subscrevo, é a linguagem da nova era de Aquário, que vai ligar e que vai resgatar e salvar a humanidade, porque há um grande avanço tecnológico, mas não há um grande avanço espiritual. E que a astrologia ajuda as pessoas a resgatar essa espiritualidade e a entender que há muito mais, né? A vida não é só isto, há muito mais. Então, mas os gregos já tinham essa visão espiritual, e bem mais do que hoje. Inclusive, eles falavam do daimon, né? Existe o daimon, que era como se fosse um espírito guardião ali, exatamente, né? Então, inclusive os gregos eles diziam que a gente vem lá da esfera das estrelas, né? Vai passando por Saturno, Júpiter, Marte, aí chega na Lua, fica ali esperando acontecer uma lunação. Quando acontece a nova lua cheia, a alma encarna aqui na Terra. Era assim que eles viam a gente chegar aqui na Terra, ou seja, uma visão espiritual. Exatamente. Antônio, isso foi perdido, mas tem que se recuperar. Porque ficou muito psicológico. O meu professor João Lacui fala sempre disso, e do mito de R, e das moiras, e do Diamond, e fala disso tudo. Mas isso não se fala muito sem ser na escola da Saturnália. Quer dizer, agora estamos a falar aqui os dois, não é? Mas não é muito normal. Essa tradição helenística tem que voltar, tem que se expandir, não é? Então, tem um professor meu também, que eu não cheguei a falar dele, mas o Gerson Pelavsky, né? Ele é bastante conhecido e ele é especialista em helenística, né? Você já entrevistou, né? Nós tivemos muito azar e a live transformou-se numa... Como é que foi? Não é podcast, como é que é? Livecast, porque não se via a cabeça dele. Tem que voltar a fazer. Sim, toda a gente fala do Gerson Pelavsky, toda a gente, é engraçado. Ele é, de facto... É porque ele é uma referência em astrologia helenística, um dos poucos, né? Porque a maioria ficou na medieval. Sim. Poucos são da árabe ou da helenística, né? O Abu Machar, eu tenho uma amiga minha que é a Filipa do Projeto Sirius, que ama o Abu Machar. E adora também o Ficino. Ama o Ficino. Eu estou rodeada, eles adoram, não é? Os meus amigos, tenho amigos da Saturnália, né? A Filipa da Saturnália, o Simão, um grande astrólogo, que trabalha com o João Medeiros, mas ele também tem metade. Ele diz que não é tradicional, é moderno, mas ele sabe imenso. António, tens de conhecer o Simão Cortês, ele é brutal. E ele fala muito dessas coisas todas, imensas, não é? Eu estou sempre a ouvir, não é? E claro, também temos o Chris Brennan, como diz agora a Alexandra Piacini, maravilhoso. Eu tenho o livro dele aqui, mas é em inglês e agora tenho tempo para ler em inglês. Eu até sei ler, só que eu vou-me distrair, não é? Eu já pensei, eu tenho ali os livros para ler, 2 calhamaços gigantes, não é? Da Demetra George e do Chris Brennan. São lindos os livros, já folhei. Mas eu penso assim, não, eu vou ter que primeiro dominar o básico, não é? Coisas básicas, como saber a tabela das dignidades de cor. Eu não sei, António. Está ali a minha cábula da Saturnália, está ali. Dá para ver ou não? Não dá, não sei se dá para ver. Então, eu costumo dizer, Alexandre, que a tabela de dignidades...
Mas isto é gigante, Ah, tô é vendo. enorme, não dá, não consigo decorar Para aquilo. memorizar, né? Sim, tem que ser, eu não consigo. Eu vou olhando sempre que ouço. É, eu costumo dizer que a tabela de dignidades essenciais é a nossa varinha de condão na horária. Para mim É é nela. tipo a tabela periódica, não é? Da química, não é? É A tipo, tabela sim, periódica sim, da é química. isso Pois, mesmo. É isso só mesmo. que eu nunca. Porque tá tudo Está lá. tudo Inclusive, lá, eu bato muito isso com meus alunos, eu bato muito isso com os alunos. Gente, ó, vamos ficar na tabela de dignidades, porque é aqui onde está tudo. a resposta. Pois. É aqui onde está a mágica. A mágica está ali. Porque às vezes pode não ver um aspecto, mas se houver um aspecto na triplicidade, já está a resposta na mesma, não é? E não vamos falar da antícia? E as Depois dignidades temos a também. As antícia contra a dignidades, antícia. elas falam muito, né? Então, António, as dignidades, a gente encontra muita coisa ali. respondido ali. Mas é uma visão simbólica, né? São símbolos. Talvez daí também uma dificuldade que ficamos muito mentais de ler. E a astrologia, principalmente a tabela de dignidades e a horária também, tem que ter uma visão boa de símbolos, né? Então, essa visão mais simbólica, ela ajuda muito a enxergar melhor o que o céu, a mensagem que o mapa passa, né? Que o céu passa através do mapa. Sim. Eu agora estava aqui a pensar. Então, é interessante. Os graus sabianos também é tradicional ou não? Os graus sabianos. Também é? Os Tem? graus sabianos. Não Não, é? Uhum. não, não, não. Eu, Mas também e tem uma coisa os que asteroides pode também não falar. é? Asteroides também não, vai não? Não. E nem também mitologia. Também não é tradicional Não é, mitologia. mas está por trás das estrelas fixas, não é? Vamos lá parar ou não? Não, porque o que a gente fala mitologia hoje, na época, era a religião deles. Ah, que engraçado. Então, era a religião, não era a astrologia, a Pois, mitologia na época. Era a religião dos gregos, né? pois, exato. Então, futuramente, o que para a gente hoje é religião vai virar mitologia. Aham, exatamente. Que engraçado. O futuro das religiões é virar Nunca mitologia, tinha né? pensado nisso. Que engraçado. Exatamente, exatamente. Então, por isso que não tem mitologia na tradicional, mas não deixa de ser um estudo interessante, É. né? Mas, Alexandre, geralmente quem gosta de horário também gosta de mesa radiônica e de jogar Ah, é cartas, que são os verdade. Não falámos oráculos. sobre isso. Vamos falar só um bocadinho e depois vamos embora. Está bem, António? Portanto, fazes a mesa radiónica, que eu acho o máximo, não é? É brutal. É o pêndulo, não é? E aquela mesa incrível, cheia de símbolos, que eu não percebo nada. Mas faço para limpeza de chakras. A terapia Sim, de Bach, não é? Florais de Bach, que eu li, não é? sim. Eu tenho um livro de uma astróloga brasileira médica que fez um livro de. Ainda pensei em estudar isso, só que é um mundo. Eu pensei, Alexandra, não. Tu não és médica, não percebes nada, não te vais meter nisso, não é? Porque é preciso saber bastante, António. Claro que o António sabe, não é? Eu não estou a dizer isso. Agora, eu não sei, porque é preciso dominar as plantas, não é? E o que elas Então, fazem. eu lembrei, Não é? Eu tenho um livro, agora não sei, agora fui apanhar a surpresa. Quer dizer, eu sabia. porque eu lembrei aqui que, de repente, para você, pode ser que abra para você na hora, assim, o seu raciocínio da horária. De repente, se você for para outros oráculos também, pode ser que ajude Sim, a você entender melhor ali o oráculo da eu horária. gosto muito de tarô, mas eu também não me atrevo a fazer, mas gosto. Eu também, eu comecei com tarô, antes da astrologia. Eu também. Mas era miúda, adolescente. Mas tudo foi depois do evento aqui da facada, que abriu, né? Abriu o Antes eu não fazia nada coração. disso. Mas, de repente, ó, jogar xadrez também pode ajudar muito em entender o raciocínio da horária, porque é muito parecido com o Ah, raciocínio do ok, não xadrez. sei jogar. Inclusive, são sete. Tem gente, inclusive, que acha que a horária pode ter vindo do xadrez, Que né? giro, António. Olha, tão giro. Não diga nada e escreva esse livro. Tão giro, não é? Vou escrever, vou escrever. Você está me Eu incentivando. adoro, eu adoro. Eu tenho o Júpiter jubilado. Adoro motivar as pessoas, adoro. E justamente porque depois a seguir eu vou É, ler a seguir, não é? Adoro. Não, eu adoro. António, acho o máximo. Que pena que não é possível fazer um dreno na sua cabeça para atravessar o oceano e vir tudo para cima da minha cabeça, tudo grátis, entrar assim, diretamente, tipo, pode ser que futuramente a gente consiga olha, fazer era tão isso, né? bom! Tipo, o António ter várias saídas, tipo um hub, e nós íamos lá abastecer, era tão bom, não era? Porque não se pode perder esse conhecimento, Sim. António, não se pode perder.
Isso é muito É por isso que sagrado. eu passo a informação adiante, mesmo quando é polêmica, mas eu passo adiante, sabe? Eu digo, gente, eu não vou levar isso aqui comigo, eu vou passar esse conhecimento Exatamente, adiante. exatamente. Mas, António, vou dizer uma coisa. Eu já ando atrás de uma astróloga. Já ando, quer dizer, ela faleceu, não é? Toda a vida eu ia a uma astróloga kármica, que é a Beatriz Vasconcelos, aqui em Lisboa. Uma velhota taurina, que eu também sou taurina, não é? Espetacular. E eu dizia, Beatriz, faça um livro, porque o que a Beatriz fala aí, depois ninguém sabe. E eu sabia que ninguém sabia, porque eu, não é? Frequentava, eu era uma papa astrólogos. Eu era, E, nunca imaginei ousar vir a ser, não é? Estudar, dedicar-me profissionalmente, porque eu adoro, não é? É engraçado. Mas ela faleceu e não escreveu, não é, António? Então, a gente não sabe o dia da manhã, não é? Se bem que o António sabe, né? Sabe quando é que é a data do ILEG. Escreva, 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 escreva. Deixe escrito, não é? Ou faça lives, também pode ser lives, não há problema nenhum. O que interessa é que fique gravado. tem as lives, tem os vídeos também, né, no YouTube. Tem muita coisa que eu deixo nos vídeos também. Eu vou agora prestar mais atenção. Agora que já sei. É onde eu mais estou, é no Instagram e no YouTube. Bem, vou fazer agora mais atenta. Sim, sim, sim. Eu falei a um amigo meu. Tá bom. Falei a um amigo meu. Olha, vou entrevistar o António Brito. O horário disse-me ele. E eu pensei, olha, tu sabes, eu não sabia. Que vergonha, não é? Se não fosse o Ivan, nós não nos tínhamos conhecido. E não pode ser. Agora vamos estabelecer esta ponte entre Brasil e Portugal, António. Venha para a Astrolusofonia já. Sim. É só mandar um e-mail a dizer astrolusofonia@gmail.com, quer ser membro. Só isto. Não há nada. Vou pesquisar assim, vou olhar E eu assim. vou dar-lhe o número e convidá-lo para a próxima reunião. Para a próxima reunião, quer dizer, não é reunião, é tertúlia. A metade da tertúlia é uma palestra, que vai ser um dia dada pelo António, e a outra metade é perguntas depois ao António. É muito simples, é um formato muito fácil, tranquilo. Uma horita por mês, todos juntos, não é? Partilhar conhecimento. Acho que temos que resgatar e credibilizar e dignificar a astrologia que está na Rua da Amargura. Então, a horária, temos mesmo que fazer aqui uma vaquinha para ajudar a torná-la de facto sagrada, porque António. O meu filho Sim, está vivo graças a isso e eu digo sempre toda a hora e a verdade é que é mágica, sagrada. Não é? Para mim é Deus, para mim a astrologia é divina, não é? É a minha religião e é completamente. A pessoa tem que dar uma oportunidade para, para ver no terreno, não é, António? Não é preciso dizer, ouça, não é preciso. Eu não quero que acredite, eu quero que só que experiencie esta linguagem, não é? E veja pelos seus próprios é olhos. É verdade. isso. Mega fã do António Brito, disse uma aluna minha. É muito bom, é isso que eu quero. Então segue o António Brito no YouTube e no Instagram. António, adorei conversar contigo, adorei. Gostei muito também, viu? Que não falta é assunto aqui entre a Não, nós íamos gente. ficar aqui, né? E no final havia um livro, 2 livros. Não, mas assim, é ótimo, é Sim. maravilhoso. Olá, Astrologia by Lucas, a gente vai se discutir agora, não é nada pessoal contigo, é mesmo porque está na nossa hora. Não é, António? O António tem que ir jantar, eu tenho que ir dormir e pronto. E é só por isso que a gente vai embora, se não ficávamos aqui. Gratidão, gratidão. Quero agradecer ao seu Obrigada. convite. Obrigada eu, adorei. Gratidão a todos que estiveram aqui, né? Obrigada a todos. Quem quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, fique à vontade de fazer contato que eu respondo. Exatamente, muito bom. Agora os portugueses vão A estar. gente vai se falar Os mais. A gente vai portugueses. se falar mais, Vamos, Alexandre. vamos, vamos. Os portugueses vão estar em cima do. Que vejam esta live. É esse o propósito. Obrigada, Maura Larani Morris. Obrigada, Tânia. Obrigada, Ana. Obrigada, alunos. Obrigada, Daniela. Obrigada. Um after da astrologia qualquer dia. Obrigada, Guedes. Obrigada, Catarina. Vamos embora. Obrigada a todos. Boa noite. Vai ficar gravado. Gratidão. Beijinhos, astróloga cética Carneira. Beijinhos. Obrigada, Catarina Afonso. Beijinhos. Até tchau, Morani. Beijinhos. Até breve, António. Tchau, tchau. Tchau, Bom Emanuel. descanso. Tchau, obrigada. Tchau, Olga. Estão aí todos. Obrigada por estar aí. Obrigada. Gratidão. Beijinho, Olga. Beijinho, beijinho, beijinho.